Agora voltamos pra valer e vamos cantar agora. Não, fala pra mim se tá me ouvindo bem. Eu mudei o Sim, celular, te ouvindo bem. tá? Ainda não funciona, tá, Deberson? Não é. Vai no improviso, velho. sem, sem sofrimento. Não, sem filtro, pelo amor de Deus. Não, foi Não, sem sem querer. filtro. Eu tô tentando pôr o slide, você não tá Nós entendendo. estamos percebendo, por isso que eu tô cantando, pra você ficar mais calma, você tá nervosa. Eu acho que quando a gente convida outra pessoa que um trem não vai. Quando é só. Quando apareceu, só fiz só eu aqui, Deu certo. apareceu o quadradinho de chamar a imagem. Ó, o Mas. Mário, Raíssa, boa noite. Bom, se você quiser, eu posso sair. Não, Eu fico na plateia, você faz sozinho, eu vou fazendo não, pergunta lá. a gente faz. Depois a gente tem que refazer essa live, então, lá no StreamYard, né? Que aí a gente consegue. Depois a gente pode refazer ela com slides lá no YouTube, lá, sem problema. No StreamYard, a gente pode fazer no LinkedIn. Mas agora todo mundo quer ver você cantando Crazy Train. Boa Ah, noite, Raíssa. eu sou a parte de coreografia da dupla, né? Assim, a gente pode. Eu Ah, posso, você que sabe. Eu posso cantar e você começa a dançar aí. eu Crazy Train vai ser interessante você dançando Crazy Train. Aí vai ficar pode muito colocar os interessante. slides assim, né? Nossa, vai ficar uma gracinha. Não. Acho que melhor não. Ai, ai. Não tem mesmo. Vamos lá, ó. Júnior, vamos ver quem é a galera que já tá chegando aqui. Ó, Thales, o Mário, Raíssa, o Júnior. Boa noite, pessoal. Boa noite, gente. Isso, fica mais Todo calma. mundo ouvindo bem? Nós não conseguimos fazer pré-eleição, nós não conseguimos separar os. Ia ter slide, galera, mas aí. Foi Não sem. aqueles slides chatos, slide bonitinho. Nossa, E super aí não bonitinho, rolou. né? Mas tá bom. Mas vamos lá, vamos sem, cara. Vai no improviso, sem pré-eleição, que a gente normalmente faz, né? Pra não dar rata aqui na hora, fazer um negócio mais ajeitadinho. Vai no improviso, é bom que saia as perguntas, vai no improviso e a galera vai ver se realmente a gente tem ideia do que nós estamos falando e se a gente realmente fala a mesma coisa. Porque é sem combinar. Tudo bem? Tudo bem. E contigo, cara? Tudo bem, Júnior. Vocês são de onde, pessoal? Se puder escrever aí de onde vocês são, porque muita gente é nova no Instagram e a gente não conhece de verdade, né? Então, A gente colocar de... começou no LinkedIn primeiro, né? Isso. A Raíssa, a gente conversou esses dias, minha conterrânea, que agora, quer dizer, eu sou conterrânea dela, que ela é de Lafayette, né? Ih, acho que o pessoal não tá querendo falar de onde é, não. Tá meio bravo com você. Melhor não. Ah, tá bom então, então não coloca também. Tudo bem. Só fica na live aí. Ai, Vamos lá, a gente entrou uns minutinhos mais cedo, né? Então nós vamos ter que inventar alguma coisa em três. Ó, São Paulo. São Paulo. Ó, o Rodrigo chegando aí também. vou Ah, falar da pesquisa que a gente fez no LinkedIn, né, Demerson, antes da aula, assim, e o motivador da aula também, né? Acho importante a gente. Por que a gente trouxe em formato de aula? É a primeira aula que a gente faz no Instagram, geralmente a gente faz em formato de ia live. ser a primeira aula. É a primeira aula, assim, você não vai ter os slides, mas é uma primeira aula. Mas vamos convidar a galera para os slides. Nós vamos fazer no StreamYard lá no YouTube, bonitinho, passando os slides. Tá lá. A gente faz direitinho lá, né, para ficar mais visual. Mas dá para entender perfeitamente, né? Quem quiser anotar aí, fica à vontade, papelzinho, caneta. É importante os conceitos que a gente vai abordar aqui, né? Falar um pouquinho como que você consegue ganhar através da confiabilidade, né? Que a confiabilidade representa no seu processo. E aí o motivador, né, Débora? O que foi o motivador dessa live? Muitas pessoas têm perguntado sobre confiabilidade, né? Muitas pessoas aqui elas dizem para nós que elas não têm isso implementado na empresa. A gente fez a pesquisa no LinkedIn, foi até uma surpresa o número para mim. 57% das pessoas que responderam não possuem confiabilidade na sua empresa, assim, com o nome escrito, né? Falar assim, ó, a estratégia, essa disciplina de confiabilidade existe aqui. Isso mostrou, assim, que tem bastante ainda oportunidade no mercado e que se você conhecer o processo, né, e tiver a oportunidade de ajudar a estruturar ele, você com certeza vai ser um profissional diferenciado e que vai trazer resultados para a sua empresa. Certo? Você falou um ponto bom. Você falou assim, se conhecer o processo. A maioria da galera, quando vai entrar em confiabilidade, quando você pega o conceito lá do que é confiabilidade, você chega numa conclusão que é estatística.
Confiabilidade, se você pegar qualquer livro para ler sobre o assunto, ou se você fazer um curso especializado nisso, de softwares e tudo mais, você vai ver que o pessoal sempre vai pro lado da estatística. E realmente, boa noite, Eduardo. Tudo bem? Eduardo tá sempre com a gente aí. Adeus. Aí, boa noite. Então, pra galera que tá chegando, a gente sempre você vai ter esse viés de estatística, de olhar os processos, indicador, lá, lá. Só que tem uma parte que alguns livros falam, que é, por exemplo, o RCM do John Mowbray. É o mais, acho que é o mais famoso. Não, é o mais famoso, né? É uma ação Mas que você... é o mais famoso. Mas se você pega, por exemplo, um livro de implementação de RCM, por exemplo, ele é muito específico em RCM. Então, por exemplo, tem um livro do. Como que ele chama aqui? Do Ioni. O Ioni, por exemplo, ele fala de RCM e ele detalha muito bem. Só que poucos falam sobre o processo como um todo, porque quando você entra numa empresa, qual que é a expectativa? Se a gente pudesse colocar um meme assim de expectativa e realidade, né? Qual que é a expectativa da galera? Eu vou ficar atrás de um computador, vou abrir um software, vou colocar os dados dentro desse software, vou tirar um gráfico de uma curva do banheiro, aleatória, desgaste normal, blá blá blá, e eu vou virar e falar assim, ó, vocês têm que fazer isso e consertem aquilo. Essa é a expectativa. A realidade é quando você chega e joga no software, nada conversa com coisa nenhuma. Quando você Por tem... quê? Quando você tem um software, ótimo ponto. Porque muitas vezes você vai fazendo Excel, umas gambiarra, você vai tentar fazer no Minitab quando tem a licença, que é difícil. Aí, concordo, normalmente é no Excel ali, uma gambiarra gigante. E você tem uma maior dificuldade para tirar os outliers, né? Os números estão totalmente fora. Bom, é bem complicado fazer no Excel. Então, o que você falou de processo que eu acho que é interessante agora que nós vamos começar oficialmente a live. É que tem um processo para você poder chegar nesse ponto de olhar os dados e falar assim, eu tenho um problema aqui, ou eu tenho um problema ali, eu tenho que corrigir isso, tenho que corrigir aquilo. É claro que você não pode esperar ter o... A gente fala isso nos indicadores, né, mano? Mundo perfeito para começar. Só que tem um passo a passo. Não é simplesmente você chegar, sentar atrás do computador. Eu vi até alguns posts esses dias no LinkedIn, a galera mostrando isso. E quando alguém te falar isso, a pessoa provavelmente, se a empresa, desde que a empresa obviamente não tem implementado confiabilidade, provavelmente essa pessoa só está fazendo marketing. Então eu vi alguns posts da galera postando, ó, fiz tantos estudos aqui, no primeiros 15 dias, tá que implementamos. A probabilidade é baixíssima de isso ter acontecido. Baixíssima. Porque nós vamos falar desse processo, né, Amanda? Exato. A gente vai detalhar, porque assim, também, né, deve ser importante comentar, né? Também não cria expectativa de que você vai ser contratado com cargo de confiabilidade, ou que você vai trabalhar numa área de confiabilidade, que você vai construir a confiabilidade do zero, plenamente seguindo exatamente o que a gente vai falar aqui. Você não vai. Existe uma lógica, existe um raciocínio por trás do que a gente vai falar. Você tem que entender isso para não perder o rumo, né, das coisas. Mas muito provavelmente você vai construir um avião em voo, como a gente fala, né? Você vai estar ali montando a asa enquanto você ainda já está decolando. Então, assim, é importante conhecer o processo que a gente vai detalhar aqui agora para você não perder esse rumo, para você não perder essa direção, porque a gente tem experiência, né? E aí eu queria passar para todo mundo que está aqui. A gente já recuperou milhões implementando confiabilidade. Milhões, são projetos de milhões de reais. E assim, a gente chegou a economizar um projeto, né, Deberson, juntos, que a gente economizou perpetuamente esse valor. Então, assim, todos os anos a empresa ia deixar de gastar aquele valor em virtude de um projeto de confiabilidade. E como que foi possível fazer isso, né? Porque a gente tinha clareza de como é o processo e de onde a gente deveria atacar. Então, assim, fomos atacando em várias frentes e conhecendo com clareza as etapas da confiabilidade até que a gente conseguiu chegar num resultado como esse. Então, assim, vale a pena, é o que vai te tornar um profissional diferenciado, você realmente conhecer isso, tá? Legal. Uma observação, a maioria das coisas que nós vamos falar aqui, nós temos alguns vídeos, a gente sempre lança um vídeo às terças no YouTube, né? Teve uma época que a gente estava lançando de terça e quinta. Então tem muito vídeo do que a gente vai falar aqui que tem muito detalhe. Então, por exemplo, na hora que a gente entrar na criticidade, por exemplo, tem... Sou eu ou o Deberson que caiu aí?
Pessoal, vocês estão me ouvindo aí ainda? Carla, pode falar aí para mim? Você está me ouvindo ainda? Júnior? Tá ouvindo aí, pessoal? Tá caindo, Eduardo? A minha manteve aí o Deberson, né? Então tá, eu mandei aqui para ele de novo, então. Mas eu vou continuar falando enquanto ele retorna aí, né? E aí a gente estava comentando, então, que desses poréns. Ah, se eu conseguir... Aqui daria, ó. Deixa eu tentar chamar ele aqui de novo. Enviei aqui. Beleza, pessoal, obrigada. Então vamos lá, né? A gente vai começar falando aí a primeira etapa aí da confiabilidade, né? Vocês conseguem ver o slide aí? Se o Deberson aparece aqui. Ah, foi eu que derrubei o slide. Ah, não, mas você voltou, pelo menos. Eu não Ah, tava... foi eu que tinha. Era eu que tinha caído? Deixa eu tirar o internet aqui. Você que caiu. Bom, acho que foi, né? Foi. Todo mundo me deu o sinal aqui. Obrigada, tá, pessoal? Obrigada mesmo. Não fiquei no vácuo aqui, né, perguntando. Mas aí, então, seria isso. Vamos lá pro primeiro, né? Primeiro passo da confiabilidade. Você vai sair de onde, né? Fala, por onde eu começo, Amanda? Por onde eu saio para poder ver se eu realmente vou conseguir implementar a confiabilidade? Então, a gente tem uma ferramenta que chama MEL, tá? Que chama Master Equipment List. É em inglês, mas é a lista mestre dos seus equipamentos. É isso, tá? O que significa isso? Não é simplesmente você ter uma lista eu tenho esse ativo aqui, esse outro, eu tenho 2 bombas. Não, é você ter realmente a localização funcional, em que subprocesso ela está atuando, em qual processo ela está, o tag do equipamento, você ir descendo em vários níveis, né? A gente tem até o 8º nível, por exemplo, que você chega em nível de componente. Aí você tem exatamente a descrição de todos os seus ativos. E aí você pode falar assim, mas isso é muito simples, é muito, né, muito básico a pessoa ter uma lista dos seus equipamentos. Mas não é sempre assim que a gente encontra. Até comenta aí pra gente se vocês têm uma lista dos seus equipamentos todos mapeados, se você garante que estão todos mapeados. Eu falo para vocês porque hoje eu trabalho numa fábrica que tem mais de 3.000 ativos para a gente tomar conta e eu passo por revisões sempre para ter certeza que eu tenho todos os equipamentos no sistema. Como ele não está conseguindo participar aqui, pessoal, desculpa, vou mandar de novo a solicitação para ele. Como a gente tem um parque muito grande de equipamentos, uma planta antiga, né? Aí eu tô falando para esse cenário de uma planta antiga. Como que eu vou saber que eu realmente tenho a lista total dos meus ativos? É importante verificar isso. Então, de onde parte a confiabilidade? Da listagem de todos os seus equipamentos. Né, Débora? Eu estou comentando aqui com o pessoal o primeiro passo para você implementar a confiabilidade, que seria a MEL, né? Que a gente chama de MEL, a lista mestre de equipamentos. Aí, se você quiser comentar um pouquinho mais dos níveis, né? Porque eu até comentei com eles aqui que a gente tem até 8 níveis, dependendo. Para você, não é uma lista simples, né? Só, eu tenho uma bomba. Não, é ter a localização funcional realmente do ativo, tá? E se tiver, pessoal, algum termo que a gente falar aqui que não seja natural para vocês, a gente às vezes trata o assunto com tanta naturalidade, né? E aí pode ter um termo ou outro que vocês não conhecem, pode comentar aqui que a gente já vai respondendo, sanando as dúvidas, tá? Toda dúvida é válida, nenhuma pergunta é simples, é óbvia, tá? O óbvio tem que ser dito o tempo todo. Então pode falar aí, Deb, se quiser comentar um pouquinho sobre a MEL. Não, legal. Você comentou que tem que ter a lista, tal. E os níveis, pessoal, o que é um erro muito comum? Na hora que você vai dividir os níveis, eu até estava vendo um post esse dia de um cara que manja muito dessa área, e ele fala, você tem confiabilidade da planta, do sistema, da unidade, do local, do equipamento, do componente. Quando ele fala isso, esses são os níveis. Então a planta, os processos, as unidades, sistemas, subsistemas.
E tem uma norma para isso, eu só não me recordo o número, 14224, não me recordo o número, que tem para essas nomenclaturas, mas normalmente isso não é uma norma obrigatória, é como se fosse uma recomendação, mas é difícil você ver alguém que segue exatamente os mesmos níveis. Mas o importante é que você divida bem essa parte e posicione bem os equipamentos, porque ele pode te ajudar a localizar. Então, quando, por exemplo, a gente trabalhou com ativos móveis, o pessoal fica nessa dúvida, mas ativo móvel tem como fazer? Tem. Você vai ter a frota, dentro do equipamento você vai ter os sistemas dentro do equipamento. É como se fosse uma mini indústria para cada equipamento, vamos dizer assim. Isso é importantíssimo. Definir essas fronteiras é importantíssimo. Vocês vão ver que, como detalhe, o nível de rodas. De rodas? Ele entendeu, por exemplo, assim, você vai levar no nível de. Você tem o equipamento, vamos falar que se fosse um trator, né? Você tem um trator aí, onde que ele está localizado? É um trator de colheita, localizado ele fica atendendo a parte de processo de colheita mesmo. Aí tem os sistemas divididos, aí dentro do sistema você divide lá sistema rodante, geralmente chama sistema rodante, né? E aí dentro do sistema rodante você leva para o próximo nível, que é a questão de você ter o pneu, né? E aí o pneu que compõe ali roda, bico, câmera, dependendo do tipo que você tem, você vai descendo para mais componentes. Então, assim, para mais peças, né? O pneu seria o componente, você vai descendo para as outras peças. Seria desse jeito, tá? O pneu está dentro de um sistema rodante que está dentro de um componente trator, né? De um equipamento trator, tá? E esse nome que a gente dá para essa parte é a taxonomia, né? Como você agrupa essas informações dentro da tua lista mestre de equipamento. Então, a primeira coisa que você tem que ter, se você quiser ter confiabilidade, é saber o que você tem na planta. Isso inclui equipamentos reservas, isso inclui uma série de coisas. Então, a primeira coisa que você tem que ter bem gravado e bem certo é isso. E vai por mim. Na hora que você faz isso, tem plantas que eu vi isso acontecer anos de revisão, você ainda acha uma coisa ou outra. Sim. Então é bom ter uma lista bem legal, assim, bem organizada. E para equipamentos móveis muda um pouquinho a lógica, mas você também tem que ter a lista de equipamentos, com a taxonomia desdobrada em níveis, tá? Sim. Eu comentei sobre isso, né, Débora? Que eu falei, eu trabalho numa planta aqui antiga, que tem muitos equipamentos, é um parque de equipamentos muito grande, então, assim, acaba que você ainda encontra uma coisa ou outra que precisa ali de inserir, né, no sistema, ou de uma revisão de nível. Então, é importante a gente ter isso muito bem mapeado, tá? Legal. Vale, beleza. Eu até fixei aqui. Olha como é que eu dei um jeito, Débora. Você tem que me elogiar agora. Eu consegui colocar, não tem slide, mas eu fixei ele, ó. O primeiro tópico, mel, lista mel. Agora eu coloco a outra e fixo o outro comentário. Olha que interessante. Aí você vai fixar 3, 4 e a gente não vai enxergar as perguntas. Vai ficar uma beleza. Pessoas, né? Vou fixar cada vez um. Eu tiro esse, coloco o outro. Entendeu? Né? Você é mais inteligente que eu. Eu ia falar pra fixar 2, nem sei se dá. Aí vocês me falam se ajudou, se a Amanda é relevante, para que você fez isso. Bom, vamos lá então, né? Primeiro, ficou claro o mel para todo mundo? Ficou claro? Agora, se eu ouvir mel, né? Você vai saber o que é, você vai entender. Se tem alguma dúvida, tá ok. Dá um joinha pra gente aí, se estiver tudo ok. Tem vários acenar aqui. Vou acenar para todo mundo agora, já que eu vou escrever mesmo. Joinha. Tá, deixa eu fazer o segundo aqui, então. Então, digito segundo que seria? Talvez a criticidade? Talvez a criticidade. Gente, a criticidade. A Mariana sabe isso aqui também, porque eu vivia falando na cabeça dela, né, Mariana? Os passos da confiabilidade. Aí, show de bola, Camila. Então, primeiro você identificou, né? Você sabe quais são os equipamentos, montou a taxonomia, dividiu os níveis, tem certeza dos seus equipamentos. Agora a pergunta que vale R$1 milhão, literalmente. Qual é o mais importante? Nossa, um dia eu quero a gente apresentando, por exemplo, com que rufem os tambores, sabe? Uma dessas live top, assim, que a gente assiste. Vai ter. A gente vai fazer. Bom, vamos lá, então. Criticidade, né? O que é criticidade? Em alguns lugares chama-se prioridade também, mas, né, por teoria, por conhecimento de todos, assim, da maioria das pessoas, é criticidade. E é você conseguir, né, determinar qual dos seus ativos é o mais importante no processo produtivo. E importante, né, essa palavra importante, nesse caso, ela engloba alguns fatores, né, Deberson? A gente tem que avaliar diversas coisas
diversas disciplinas para compor a importância desse ativo no processo produtivo. E aí eu vou citar aqui e você pode comentar, né? A gente tem que avaliar a segurança, o quanto ele impacta, sim ou não, minha segurança, o quanto ele impacta a minha produção, o quanto ele impacta o custo de manutenção e o custo de reposição de um ativo desse, né? E o quanto ele impacta na qualidade do produto final. Então, assim, quando eu consigo ranquear, né, atribuir notas para os meus ativos usando esses critérios, aí eu consigo dizer quem é o mais crítico. E sair, né, do erro comum que a gente tem de achar que crítico é o que é prioridade no momento, é o que está com foco no momento. Né? Você está numa crise de bombeamento, você está com muito problema em bombas, então você acha que bomba é o seu crítico, é o seu ponto mais crítico da usina. Só que não é. Ou você está com uma crise de tratores, de caminhões, você acha que aquilo ali é o seu mais crítico. Só que ele pode não ser. Então, assim, ele pode ser o que está no foco no momento, você tem que dar atenção, mas ele pode não ser o mais crítico, né, Débora? Podia comentar um pouquinho mais desse... Você fala muito bem, né, sobre como fazer o comparativo entre os itens, né, como referenciar para poder dar as notas. A gente podia explorar um pouquinho isso. Não, legal. É um bom ponto que você falou quando você disse que tem que tomar cuidado com o que você vê no dia a dia, né? O que está dando mais problema no dia a dia, tal. Então, ela é uma mescla desses cinco fatores aí que você disse: produção, manutenção, qualidade, segurança, custo, tudo mais. Ele é uma mescla, em cada empresa vai ter um peso. Só que qual que é a dificuldade? O que o pessoal mais se confunde? Ele vai lá e não gasta muita energia, não gasta muito tempo, não faz uma lista boa de criticidade. Dali por diante, tudo sai errado. Tudo está baseado nessa bendita lista. E aí a galera faz mal feito. Eu vou dar um exemplo muito comum. Então, quem tem confiabilidade implementada que estiver na live e quiser comentar, você escutar assim, lá na frente, depois que você implanta, faz RCM, você vai começar a rodar e falar: esses equipamentos aqui tem que ter preditiva. Aí você fala: legal, esse aqui não teve esse mês, o que aconteceu? A produção não rodou ele. A produção não rodou ele por quê? Mas ele não é crítico, então teoricamente ele é importante. Não, mas ele roda 1 mês, 2 meses por ano, 6 meses por ano. Você fala: cara, aí você vai ver a criticidade tá mal feita. Mas alguém falou que essa bomba era importante, mas... Então, sempre você tem que relativizar. Você pega aquele equipamento, quando você fizer essa lista, toma um pouco de cuidado, porque qual que é a tendência natural? Primeiro, as reuniões têm que ser curtas. Eu já cometi o erro de fazer reuniões o dia todo, vários dias consecutivos. Não faça isso. Depois da terceira, da segunda hora que você está fazendo criticidade, a galera está cansada. A galera começa a falar qualquer coisa só para livrar daquele número. Então ele fala assim: esse aqui de manutenção, vixe, é caro, hein? Nota 5. Esse aí, meio ano passado gastou 300 mil. O cara nem sabe o que tá falando mais, porque tá cansado. Então façam reuniões curtas, e aí você sempre faz um relativo ao outro. Esse equipamento do seu setor, a manutenção dele é mais cara que esse outro, porque muitas vezes você não vai ter esse dado, tá? Muitas vezes você não vai ter esse dado. Então você chega lá, o cara fala assim: mas eu não sei se gasta 100 mil ou 1 milhão, não lembro, mas eu acho que é mais ou menos 150. Fala: não, esse comparado com aquele, não, aquele é bem mais caro. Essa relação o pessoal tem boa. Só que eles se cansam muito facilmente, então toma cuidado. Essas reuniões longas, eu já cometi esse erro há 10 anos atrás, e aí não ficou bom. E o contrário é verdadeiro, que nós já fizemos reuniões menores, recente, num certo local aí, e deu certo, porque você consegue chegar em algo mais próximo. Tem que ter na tua mente que a criticidade é sempre revisada, né, mano? Ela nunca é fixa pro resto da vida. Sim. E toma muito cuidado com essa decisão que você vai tomar, porque ela é a base para tudo, né? Verdade. E aí, tudo que deve ser um ponto muito importante, né, pessoal? Assim, você tem que fazer uma reunião, né, para integrar todo mundo. Mas quem está comandando ali aquilo tem que levar dados. Eu já participei de criticidades que falavam assim, o quanto isso impacta na produção? Médio, alto ou regular? Quer dizer, bom ponto. Pouco, alto ou regular? Fala: me desculpa, não sei medir assim, né? Produção, custo, segurança também, né? Dá para você pegar benchmark de mercado, né? Isso tudo você consegue colocar em valores. Então, assim, se vocês querem uma dica agora
para verificar se a criticidade da sua empresa ela realmente está conversando com dados, pega a informação, né? Fala assim, ó, esses pontos que a gente listou aqui, segurança, custo, qualidade e produção. Coloca lá, por classe de equipamento, né? Bomba, transportador, ou então na casa de ativos móveis, né? Colheitadeira, trator, caminhão. Você vai colocar isso numa coluna e vai colocar assim, ó, qual que é o custo de reposição de um ativo desse que eu tenho? Qual é o custo de manutenção anual que eu tenho com esse ativo? Qual é o impacto se ele para de produzir? Quanto eu perco de produção se esse cara parar de produzir? Essa classe de equipamentos, né? Que é um outro ponto, né, Deberson? Não fazer por tag, né? Fazer por classe. Quanto for ativos móveis, né? Isso. Então, assim, você colocar isso em números, porque no momento que você vai discutir na reunião, não fica no achismo, não fica com a equipe chutando. Ah, eu acho que esse aqui é caro, eu acho que aquele ali é barato, eu acho que esse aqui impacta muito, aquele ali impacta pouco. Você tem como medir, então se embase, leve números, né? Faça essa lista. Tenha sua lista mestre e tenha seus dados na mão sobre as classes dos seus equipamentos, tá? Tem uma pergunta aqui. Fala de sua pergunta, né? Os integrantes para constituir um bom trabalho de definição de criticidade. Larissa. Você tem que levar todos que teoricamente têm conhecimento daqueles equipamentos, né, nessas modalidades que você vai dar peso. Né? Então, por exemplo, tem uma que nós fizemos recente, eu e a Amanda, que a qualidade não interfere muito para a pessoa, para essa empresa em si. Então, se não interfere muito, não tem por que você ter alguém mega especialista em qualidade. Mas se você está falando de segurança, você tem que ter uma galera que entende para falar se aquele equipamento tem alguma questão normativa ou se gera algum risco adicional de segurança. Tem que ter os caras que entendem. Só toma um cuidado. O que é muito comum a gente fazer? A gente enche uma sala, põe 3 caras da produção, manutenção, põe até se brincar o cara do custo, segurança, qualidade, enche de gente. E aí, cara, o que acontece? As pessoas, primeiro, não têm um foco naquilo ali, porque o cara responde uma pergunta, a outra responde a outra, não é legal. Então, assim, qual que é a sugestão? Você vai fazer parte de segurança, vai levar algum outro especialista em segurança? Leva um grupo menor, fala sobre essa parte primeiro de segurança, alinha com eles. Você tem que levar um cara da produção e um cara de segurança? Leva os dois, alinha com eles, reuniões curtas, depois passa para o de qualidade, reuniões curtas. Tem que levar da produção de novo? Leva o cara da produção de novo. Sim. O ideal é que todos que ele escreveu, né? Eu saludo também, não sei falar. Acho que eu caí de novo. Foi você mesmo. E como que eu travei assim? Uma pessoa do Chile aqui pra live, cara. Achei legal demais. Como tá travando? Tá travando assim? Não, nem reparei, sabia? Podia ter tirado um print aqui pra postar depois, né? Mas provavelmente deve ser. Vou ter que reclamar com a internet. Eu tenho que começar a pagar a internet, né? Então... É verdade, deve ser importante. Um bom ponto. Acho que responde a pergunta da Larissa, né? Respondeu, respondeu sim. Deu pra concluir aqui. Beleza, Larissa? Se tiver mais alguma dúvida aí, pode mandar aqui pra gente, tá bom? Vamos para o terceiro, pessoal. Terceiro ponto. Rufem os tambores. Dá joinha aí, se vocês entenderam criticidade. Já dá pra começar a aplicar, hein? Lembrando que temos vários vídeos lá, né, Amanda? Vários vídeos no YouTube, inclusive criticidade tem vários vídeos lá. Vários de live, a gente conversando mais detalhado sobre o assunto, né? Então, assim, é importante, tá? Vou colocar aqui o terceiro, vocês dão um joinha aí, quem tá acompanhando a gente aqui, pra falar se tá realmente entendendo, se tá com alguma dúvida. Então, bom, a gente sabe agora quais equipamentos a gente tem, a gente definiu quais são os mais críticos, e a gente define os mais críticos porque a gente não tem recurso limitado. Então a Amanda está fixando um item, por quê? Então você definiu o que você tem, você definiu qual que é importante. Por que você define o que é importante? Porque você vai escolher os importantes, vai trabalhar neles, na estratégia deles, e os outros, por enquanto, você vai esquecer que eles existem, pensando em confiabilidade. Então, ó, a pessoa tá dando joinha, mano. Você tá me ouvindo? Tô te ouvindo, eu tô escrevendo aqui. Você deu uma travadinha. Vou usar, então, uma frase que eu vi que eu não sei se é verdadeira, de finanças, que eu acho bem legal, que vocês nunca mais esquecerem que é legal, que o cara fala assim,
Defina 25 coisas que você quer para a tua vida. Depois liste as 5 mais importantes. Agora esqueça as outras 20. É mais ou menos a mesma coisa. Lista os 25 equipamentos, né, total de equipamentos, 25. Escolhe os 5 mais importantes, esquece os outros 20. É a mesma historinha. Então, quando você estiver na planta, você vai ter que fazer o nosso RCM ou MCC, tá? Em português. O pessoal usa normalmente o termo em inglês, né? De Reliability Centered Maintenance. Mas também você vai ver como MCC, que é nada mais, nada menos que descobrir qual é a melhor estratégia de manutenção para aquele equipamento, para aquele sistema. Então, basicamente, é isso que a gente está tentando fazer. Escolher os equipamentos, quais são os prioritários. Com esses prioritários, o que eu vou fazer com eles? Essa é a pergunta, né, Amanda? Exatamente. Você vai usar as técnicas, né? É o que a Davidson falou, né, gente? Porque não dá para você querer atacar todo mundo. Não dá para você querer melhorar todos os equipamentos, cuidar de todos os ativos. Você faria isso, mas se você tivesse um recurso ilimitado, né? Se você tivesse mão de obra ilimitada, dinheiro ilimitado para troca de peças, enfim. É o mundo perfeito, né? Mas no mundo normal, otimizado, a gente quer fazer mais com o mesmo, né? Ou mais com menos. Essas são as premissas. Então, o RCM, ele vem para isso, né? Ele vem... uma pergunta de criticidade aí, Deverson. Essa é uma pergunta ótima, só para não perder, já que você deu uma pausinha, para não perder um ponto. Você falou assim, fazer mais com menos. Não se esqueça, né, galera? Custo é igual unha, tem que cortar sempre. Nunca se esqueça disso, sempre tem que cortar. Verdade. Qual a porcentagem ideal de críticos ABC? Então, aqui nós temos uma pequena diferença, tá? Do como a gente trabalha, para o que vocês vão ver. Não vou falar sempre, mas o que vocês vão ver um pouco na internet ou outros livros. Muitos trabalham com ABC, a gente trabalha com 4 categorias. A gente trabalha com os equipamentos que são críticos, os equipamentos que são essenciais, os equipamentos que são úteis e os que não são úteis, não essenciais. Então a gente trabalha com 4 categorias. A gente define uma porcentagem para cada um. Então, se vocês pegarem o fluxo mais famoso de criticidade, a gente tem um livro que a gente explica bem isso no YouTube. Eu vou resumir, vai ter um vídeo muito detalhado sobre isso. Ele faz um fluxograma para chegar no ABC. Só que qual é o risco? Porque você não consegue chegar na porcentagem que a Camila está comentando. Então, toma um pouco de cuidado com essas matrizes de decisão que falam, se eu tenho isso, ele é crítico. Se ele tem aquilo, ele é B. Se ele não tem, ele é C. Toma um pouco de cuidado, que aí você pode pegar os 25 que eu fiz a brincadeira lá, dos 25 escolhe 5, pode ser que você tenha escolhido 24, 23. E aí vai ficar muito. Então, qual a porcentagem que a gente trabalha? A gente está falando com os críticos ali em torno de 10%, e aí chegando 20%, que é baseado no Pareto, porque na empresa que eu trabalho é 10 e a forma que a gente trabalha no gestão da BCM é 20, é diferente um pouco, aí eu confundi aqui. É a mesma coisa aqui. Acontece essas confusão. É 20% por quê? Porque teorema de Pareto. 20% dos teus equipamentos tende a gerar 80% dos seus problemas. Então, por isso. Então, você vai ter 20%, mais ou menos mais uns 30% para você chegar de essenciais, e mais uma porcentagem ali de 30% a 40% para chegar nos úteis, e o restante ali 10%, 15%, 5% para você chegar nos não essenciais. Por que você tem que definir muito bem esse final? Por isso que a gente tem um quarto nível. Esse quarto nível, lembra que eu falei assim, por enquanto você esquece os 20%, esse quarto nível desses 10% ali, você nunca vai lembrar dele. Você esquece que ele existe. Então, teoricamente, são os equipamentos bem, que não são essenciais para a planta rodar. E aí você vai falar assim, mas se ele quebrar eu não conserto? Não, não é isso que eu falei. O que eu estou falando é, para estratégia de confiabilidade, estratégia de manutenção, você não vai ter estratégia para ele. A estratégia é não ter estratégia. Rodar até falhar. Esse é um tema que daria, 2 horas discutindo, porque entra no tal do manutenção reativa, que muitos interpretam da forma errada, que, por exemplo, deixar um equipamento quebrar é reativo. Não é. Sim. Mas se a gente for entrar nessa discussão, nós vamos ficar 2 horas só disso. Então depois a gente fala sobre isso. Mas ficou claro, Camila? Ou Amanda, por favor, complementa também. Não, foi isso mesmo. Só lembrar, né, para reforçar para todo mundo da live. Isso é a metodologia gestão WCM, tá? Porque a gente já trabalhou com outras metodologias de criticidade, já fez outros estudos, e a gente não gostou da aplicação. Tanto que na consultoria que a gente presta, a gente aplica essa metodologia hoje de essenciais, né? Críticos, essenciais, úteis e não essenciais. Porque a gente entendeu como sendo a melhor estratégia. A gente criou essa metodologia, tá?
Não que a ABC seja errado, é só realmente que nós, como experiência, a gente prefere trabalhar assim. Mas você explicou perfeito, é isso aí que a gente idealiza, tá? Valeu. Gestão da manutenção não tem certo e errado. Esse é um bom ponto. Tem coisas que dão certo numa empresa e coisas que dão certo na outra, mas existe um caminho que é Sim. comum para todas. Então, assim, ter criticidade você tem que ter, mas pode ser que na tua empresa, dependendo. Um exemplo do ativo móveis que a gente conversou, a gente falou de ser diferente a forma de fazer criticidade, porque a gente já fez por frota e não fica bom. Então você faz por classe operacional. Então você junta todos os tratores junto. Não é que tá errado fazer por frota. Não é o ideal porque você vai gastar muita energia numa coisa que não vai te dar resultado. Sim. Então assim, não tem certo e errado. Você fala assim, nossa, mas eu fiz por frota, errei, tem que refazer tudo? Não. Só gastou mais energia do que precisava. Né? Aí o Arius perguntou, a estratégia seria corretiva nesses casos? Sim, a gente chama de estratégia de... É um termo em inglês, tá? Se você pegar alguns livros para ler dessa parte, que fala de run to failure, que é trabalhar até falhar. Trabalhar até falhar. Só que tem um detalhe, ele é uma corretiva, só que ela não é reativa. Eu não vou entrar no detalhe, não vai ficar muito tempo, mas ela não é reativa por quê? Porque eu quero deixar ele quebrar. Eu não estou preocupado com ele, porque quando ele quebrar, simplesmente eu vou consertar. Um exemplo clássico é lâmpada, por exemplo. Sistema de iluminação. Eu não conheço ninguém que tem estratégia. Bom, conheço alguns que tentaram fazer. Aí é outra história. Inspecionar a lâmpada. Eu acho maravilhoso quando você vê um plano desse numa empresa, mas tudo bem. Isso está errado. Você está gastando uma energia. Teoricamente, ele é um anti-failure. Você deixa ele funcionar até falhar. E quando ele falhar, você troca. E um detalhe: a maioria dos casos você não tem estoque. Você não deveria ter, porque estoque faz parte de uma estratégia de manutenção. Então a galera costuma errar isso também. Vai falar e fala assim: mas é bom ter um reserva. Não, não é para ter reserva. Porque ele é o tipo de equipamento que está no final da tua categoria. Ele não te importa mesmo. Quando falhar, você... Por que ele não te importa? Ele é barato. Teoricamente a manutenção dele é rápida, não é especializada. Não precisa ser aquele cara que você vai buscar lá na Conchinchina, que é especialista. Ele falha muito raramente. Lembra da criticidade? Se ele é baixo em tudo, por que eu vou me preocupar com esse cara? Toma cuidado, porque a galera quer encher de lâmpada no estoque. Então toma cuidado, porque é um paralelo interessante. É verdade. E se você fala assim, nossa, mas se eu não tiver, eu não vou conseguir operar bem. Então você fez a criticidade errada. Volta lá, revisa, porque se esse cara não tá dentro da estratégia, alguma coisa você fez errado na estratégia, né, Debs? Legal, é isso aí. Aí voltando pro RCM, né? A gente estava comentando aqui, e é isso, né? A gente tem uma lista enorme de desejos e a gente precisa determinar quem vai, né, nessa brincadeira toda, vai ter a melhor estratégia, né, Denis? E aí o RCM se aplica geralmente para os seus críticos A, né? Para os seus críticos A, que são ali o seu topo da cadeia, né? Aqueles que você quer garantir, você tem que garantir alta performance, né? Disponibilidade alta, confiabilidade alta, porque ele realmente, para o seu processo, faz ter perda de produção. E aí, quando você vai fazer RCM daria, sei lá, 30 lives, né, Deverson? Fácil, assim, a gente discutindo vários pontos de RCM. A gente vai ser breve aqui para comentar, pra vocês entenderem onde ele vem na cadeia de confiabilidade, né? Mas, assim, a gente tem esse assunto ali. Inclusive, tem vídeo no canal também da gente falando um pouco melhor sobre o RCM, tá? Mas é basicamente você entender, né, os requisitos básicos do seu equipamento, né, operacionais, quais são os requisitos de cada equipamento para você poder conseguir seguir em frente. E aí você já tem um grupo de equipamentos. Você não está avaliando seu parque de equipamentos inteiro, você está fazendo isso por um escopo menor. Né? Você tem que avaliar a função do seu ativo, qual que é a função dele no processo, né? Como ele atua ali, qual que é a importância. Então, isso tudo tem que estar descrito, tá? A função dele exatamente. A função desse transportador é transportar daqui para lá. Então, assim, tem que estar bem descrito. E aí você já vai em contraponto isso com o FEMEA, né, Deverson? Com o FEMEA, em que você vai listar todos os modos e efeitos de falha do seu equipamento, que é exatamente isso o FEMEA, né? O FEMEA, FEMECA, mas é basicamente você fazer uma análise dos modos e efeitos de falha do seu ativo. Você vai pegar, claro, cada equipamento, dividir ele em sistemas, né? Que a gente até comentou lá no início sobre a taxonomia, né? Sobre a MEL. Você vai dividir ele em sistemas e vai entender a funcionalidade de cada sistema,
quais são os possíveis modos de falha daquele sistema, quais são os efeitos daquele modo de falha sobre o seu processo, quais são as possíveis soluções que você vai propor, né? E aí você vai colocar as melhores estratégias para evitar aquela falha. E aí, né, a diferença do FME para o RCM seria isso, né? Que aí depois você segue para a matriz de decisão da estratégia. Aquilo que realmente cabe dentro do seu custo, que faz sentido você aplicar. Então, você vai definir qual que é a melhor estratégia a partir disso daí. E aí, você vai determinar todas as estratégias de manutenção. Você chega na empresa hoje e você encontra um plano de manutenção, né? Você encontra lá um plano de manutenção. E muitas vezes ele foi concebido sem avaliação de um RCM, né? Então, a estratégia ela foi determinada porque era preciso ter uma estratégia. Mas o RCM te dá a direção correta, ele ataca os seus principais modos e efeitos de falha. Né, Debs, pode complementar aí, que se for ficar falando de RCM, a gente vai delongando. Não, mas é legal. É mais para, igual a gente falou, né? Realmente nós vamos passar por todos os passos que o engenheiro tem que conhecer. E esse é um passo importante, definir os teus planos de manutenção. Isso toma tempo, então normalmente a galera negligencia essa parte, né? Pula essa parte. Então você faz os planos baseados só em experiência e nunca mais volta neles. Né? Aí de novo, tá errado você fazer baseado na experiência? Não, mas tem coisa melhor. Né? E principalmente a galera não volta revisando. A gente tem um caso aqui, só para te falar desse ponto antes de entrar na NCM. Quando a gente começou a fazer isso em ativos móveis, a gente tinha uma lista, eu não me recordo o número, mas 40 e poucos itens de inspeção, não me recordo o número exato. 75, mais ou menos. Não, mas o semanal acho que era 40 e pouco, né? Uhum. Só semanal, acho que era 40 e poucos itens. E depois você baixou para 7 ou 8, se eu não me engano. Só o semanal ele ficou em 7 ou 8, ele tinha uns 40. Tinha uns 40, né? Por quê? Porque a gente tinha uma base de dados de 2, 3 anos que já mostrou para nós que não estava funcionando alguns itens. Aumentou 5 vezes o número de retornos da inspeção. Tá me ouvindo bem aí? Não tá travando não? Tá meio ruim a internet. Eu tô te ouvindo bem. Não, legal. Então RCM, pessoal, por enquanto a gente não tem nenhum curso, nenhum livro, tem nada. Então eu entendi que esse livro aqui, ó, que é aquele que eu comentei tá meio sujinho aqui, é bom que usa, né? Quando tá sujinho é bom que usa, ó. Esse cara aqui, manutenção centrada em confiabilidade, manual de implementação. Não concordo com algumas coisas que ele escreve aqui, normal. Quem me conhece sabe que eu não concordo com tudo, até alguma coisinha eu tenho que discordar. Mas que bom, né? Porque quanto mais você começa a estudar sobre um assunto, você tem opinião para discordar de alguma coisa. Mas esse livro é muito bom, fica a dica. Pode comprar esse livro, vocês não vão se arrepender não, porque ele vai dar essa base bem legal. Depois sigam a gente aí que a gente tem dicas legais também. Mas o RCM, tem que fazer o plim plim também, né? Tem que fazer um merchan, senão como é que é? Plim. Tem que fazer momento plim plim plim. Eu tenho que estudar marketing, porque... Não, bom não. Ruizinho. Acho que o Deverson travou de novo. Eu tô travando de novo aqui, aí volta eu aparecendo. Aí, tudo bem? Eu arrumando o livro. Você só colocando o livro aí no lugar. Ah, tá bom, tô guardando o livro, que bom. Perguntou ali, né, onde você utiliza o perfil de perdas como fonte de informação. Maurício, você já deu a brecha para o próximo passo aí da confiabilidade, né? Que o perfil de perda está incluso nisso. Bom, com relação a RCM, pessoal, sei que a gente falou de uma maneira bem superficial do assunto, mas ficou claro onde ele está no contexto? Né? Você lista seus equipamentos, você determina quem é mais importante e vocês definem uma estratégia para esses caras. Então, ficou claro até aí? Tem alguma dúvida, né? Às vezes você já está trabalhando, você está nessa etapa do processo do RCM. Se tiver dúvida, pode mandar aqui que a gente aproveita e vai respondendo, explora mais o assunto, tá? Senão, o teu RCM vai eu já vou fixar o próximo. O RCM vai determinar teus planos de manutenção. Então é isso que a gente está falando. Para os equipamentos mais críticos. A gente vai ficar batendo essa tecla porque a galera tem uma mania de querer fazer para tudo. Não é para tudo que se faz. Para os equipamentos mais críticos. E toma tempo, viu, pessoal? Se for fazer bem feito, isso toma tempo. Isso não é rápido, não. Né? Aí depois a gente pode falar de projetos, né, Deverson, de melhoria contínua, mas aí vai dentro de um assunto de projetos. Escopo. Né? Você tem ali 20% que são os críticos. Não queira começar fazendo os 20%, não. Se você não tem uma equipe dedicada, começa devagar, entendeu? Pega ali uns 2, 3, faz primeiro, né? Tenha um escopo bem definido. Ela fez uma pergunta boa, que eu acho que aqui, na hora que a gente explicou, não ficou claro. Agora ela falando faz sentido.
O RCM, sim, você vai aplicar para os caras mais importantes. Você pode depois baixar o nível? Pode. Você pode ir para o B? Pode. Mas você nunca começa do meio. Então, o RCM você vai fazer para os principais, porque vai te tomar muito tempo. Porque foi o que a Amanda falou. Nós resumimos um pouco, mas tipo, são 7 perguntas para aplicar por sistema. Você tem que definir fronteira do sistema, tem que falar onde ele começa, onde ele termina. Já toma um tempão fazer isso. Quando você fez isso, você vai falar assim, bom, como é que ele funciona, como é que ele falha, qual a consequência, qual é o efeito se falhar, qual é o modo de falha, qual a melhor forma de evitar essa falha. Depois que você montou de todos os seus sistemas, você vai juntar todos para definir sua estratégia. Então, assim, toma muito tempo. Então, a resposta é sim, você começa a RCM para usar. Você vai para baixo ali, para o FEME, para o BC, você vai começar normalmente com o FEME, por quê? Porque é mais um pacotão. Você faz, por exemplo, um FEME de bomba, serve para todas as bombas, de uma forma bem macro. Então, todas as bombas centrífugas falham de uma certa forma, de um certo modo de falha. Então, você vai criar um pacote, um plano de manutenção de FEME para esses caras mais intermediários. Você pode depois baixar no TSM? Pode. Mas quando você fizer os primeiros, você vai perceber o tempo que você gasta e você primeiro precisa ter esses resultados, senão fica muito no papel. Então você faz para os As, começa a aplicar, começa a ver resultado, baixa um pouquinho, baixa para B mais ali os primeiros, depois o B do meio ali e vai baixando. Só que os do meio você pode atacar com FEMEA meio geralzão, de bomba, de redutor, de centrífuga, de motor e assim por diante, dependendo dos equipamentos da tua planta, obviamente. Então, acho que essa parte não ficou bem explicada, até desculpa, porque não... Acho que a gente falou que tem que ser só para usar, não é só... para usar é só o RCM, tá? Foi boa pergunta. E você não ignora o que você Foi. tem também, né, Deberson? Porque, tipo assim, eu já tenho um plano que eu faço uma verificação no equipamento que é criticidade B. Eu vou deixar de fazer? Não, não é pra você deixar de fazer, porque agora você está querendo implementar a confiabilidade e eu vou fazer só para usar. Não. Você usa aquela estratégia que você tem ainda, né? Você pode ter planos mais simples, né? Planos menos estratégicos, você não vai aplicar técnicas tão caras. Então, assim, existe ainda uma estratégia, existe ainda um controle, né? Mesmo que você não esteja fazendo RCM, acho que seria isso, né? Um ponto só para finalizar você me lembrou uma coisa importante aqui agora, só para finalizar essa etapa. Quando o pessoal está definindo estratégia, ou você falou de planos que já existem e tal, a gente eu estou numa fase aqui, uma das plantas nossas, que a gente está revisando o plano e tem essa discussão. Ah, mas eu vou eliminar tudo, beleza. Aí a gente sempre pergunta o seguinte, cadê os dados dos seus planos? Vamos revisar aí, vamos ver o que está gerando de retorno? Lembra que eu falei no começo que a gente tinha um plano que tinha 40 e poucos itens, depois de um tempo ele caiu para 7. Isso normalmente vai contra o senso comum. Qual que é o senso comum? Aumentar o número de itens. A gente estava diminuindo o número de itens, muito. De 40 e alguma coisa para 7. E dos 7, acho que 2 ou 3 itens eram obrigatórios de segurança. Então, tipo assim, era quase nada de manutenção. Por quê? Porque não precisa. Então, quando você for manter um plano, for definir uma estratégia, não defina e vá embora. Defina, volta, depois, vai entrar na parte de indicador, a gente vai voltar um pouquinho, mas volta depois com os números, começa a entender esse processo, se está funcionando bem, se está rodando bem, se não está. Exemplo clássico, o pessoal põe para rodar, quem me conhece mais, quem trabalha comigo e tal, sabe que eu não gosto muito daquela canetinha que faz análise de vibração, tal, global, tal, velocidade, não curto muito aquela parada. E o principal motivo de eu não curtir muito aquilo, porque aquilo lá não gera tendência, acho que a maioria da galera vai entender o que eu tô falando. Uhum. Mas o principal é o seguinte, o pessoal faz o quê? Você fala assim, não, beleza, vamos usar esse treco então. Eu sou totalmente contra, mas vamos usar esse treco. Me dá os números dos últimos 3 meses. Não, a gente não tem? Falo, tá, mas pra que serve esse negócio então? A gente já faz análise de vibração no equipamento, pra que serve? Então assim, já que vai ficar, então defina alguma coisa útil pro negócio, entendeu? Então toma um pouco de cuidado com os planos que você está inserindo, os que estão ficando e os que você tem que revisar. Você tem que revisar sempre. Sempre. Beleza? Verdade. E aí, só para fechar, né? Cara, o importante disso tudo aqui, gente, é gerar valor, é gerar resultado. Ter uma estratégia bonitinha para mostrar para alguém não é sustentável, não. Faz o processo de confiabilidade cair em descrédito e aí você, em vez de trabalhar com confiabilidade, você vai ficar trabalhando na correria igual um monte de gente. Entendeu? Você volta pro bolo. A ideia aqui é faça o que realmente é preciso e mostre resultado. Senão, realmente, o processo de confiabilidade vai ficar só no sonho, né? Vai ficar como sendo uma coisa lunática que não dá resultado. Tá? Então, vamos pro próximo, Delson? Bora, né? Esse tema de RCM, realmente, ele é complexo, assim, né? Daria pra falar só dele e fazer um curso de 20 horas, ou bem mais. É verdade. É.
Show de bola. Ó, mais pessoas chegando aí, pessoal. Muito bom. Indica para quem, tá? Vocês conhecem que querem saber do assunto, a boa oportunidade, tá? Eu, há alguns anos, eu adoraria estar participando de uma live como essa, assim, para poder ter clareza, né? É bacana esse momento. Vamos Indica lá, nosso então? canal, Gestão WCM, no YouTube, Nosso Spotify, canal. LinkedIn. Só no Instagram que a gente usa o perfil particular, mas no resto é Gestão WCM, de World Class Maintenance. Muito Exato. obrigado. Muito obrigado. Plim, plim. Boa noite. Vamos lá, Devson, falar de indicadores. Então, Vai lá. indicadores para nós, né, Devson, foi onde nasceu, assim, nosso primeiro produto digital foi indicadores, né, nosso e-book. É algo que a gente tem... E aí vocês veem, né, a gente sabe a estrutura da confiabilidade e o primeiro produto que a gente fez foi indicadores. Por quê? Tive a necessidade, né, necessidade do pessoal entender indicadores, que é o que o Devson falou. Hoje, no mundo de hoje, ó, você tem WhatsApp, qualquer rede de comunicação aí, Teams, né, Skype, enfim, Zoom, que o pessoal se comunica. Você tem informação sendo gerada em sistema informatizado de sistema mesmo de manutenção, né? Põe no Deezer aí, eu colocou, deve ser no Deezer também. Então, você tem uma porção de informação sendo gerada e como é que você faz a gestão disso tudo? Para que serve esse monte de informação, né? E dentro do contexto da confiabilidade, como é que você usa isso a seu favor? Então, assim, a ideia, depois que você fez toda a implementação da estratégia, né? Ah, cara, eu fiz errado, hein? Volta aí. Depois da estratégia, nós tínhamos combinado de fazer um parêntese, que não está dentro do escopo da confiabilidade, mas que é muito importante. Eu vi que passou a parte de fluxo, eu não queria voltar, porque mas a gente pode falar no final. A gente fala que está em volta de tudo, não tem problema. Depois dos indicadores, acho que dá também, porque aí a gente completa, né? Eu falei que ia ser ao vivo sem preleção, né? Então isso ia acontecer. Então, normal, faz parte. Verdade. Então, deixa tão na cabeça o fluxo já, né? Que acabo esquecendo ali. Mas aí, pessoal, seguindo para indicadores, né? E aí, quais são os principais indicadores que a confiabilidade tem que acompanhar? Quais são os principais indicadores que você deveria olhar como engenheiro de confiabilidade, como técnico, como gestor de confiabilidade, né? A gente vai elencar alguns aqui e vai falar do perfil de perdas, né? Que foi a pergunta do Arilson aí. A gente tem que olhar, né? Disponibilidade física do ativo, né? Quanto tempo ele fica disponível cumprindo as suas funções, né? Estar disponível nem sempre significa que ele está disponível cumprindo a função que ele foi requerido, né? Então, a gente precisa estar com o equipamento disponível. MTBF, né, Deverson? MTBF para confiabilidade é mais importante que MTTR, tá, pessoal? Aí eu vou falar. Muito mais. MTBF é o quê, né? Eu vou falar, como eu falei, o óbvio precisa ser dito. Às vezes todo mundo já sabe o que é, mas MTBF é o tempo médio entre as falhas. Ou seja, o quanto aquilo se repete ou não, né? A repetibilidade das minhas falhas. O MTTR é quanto tempo eu demoro para consertar, né? Quando ocorre uma quebra, quanto tempo que eu demoro para colocar um ativo de volta no local. E aí, por que eu falo que MTBF é muito importante? Vou frisar esse indicador aqui, Deves, porque, assim, dentro do MTBF é onde você vai trabalhar as melhores estratégias de confiabilidade, é que você vai avaliar tecnicamente como está sendo feito o procedimento de montagem daquele ativo, se ele está realmente dentro do padrão que ele deveria estar, né? Se ele deveria... Nossa, desculpa, recebi a mensagem aqui no meio da live. Se ele deveria... E é o chefe, quando é assim. Não, pior que meu marido perguntou meu CPF, ou seja, ele não tá vendo a live, né? Eu pensei nisso, não. Essa é boa, né, gente? Desculpa. Então, Faz parte do jogo. Se você deveria estar com o material adequado ali sendo aplicado, né? Então, assim, se você realmente a curva de desgaste, se a curva de falha, na verdade, do seu equipamento, ela tá ali atendendo a expectativa. Então, assim, o MTBF é um dos indicadores mais importantes para a confiabilidade, né? Aí eu vou seguir, né? Vou comentar rapidamente aqui do MTTR, que é como eu falei, né? Do tempo entre as falhas. Um outro super importante, né? Você comentou agorinha dele. É o fator de manutenção preventiva, né? O quanto você faz de preventivo em relação aos seus corretivos, né? Isso é uma coisa que a gente tem que controlar, assim. Você, teoricamente, tem que fazer menos corretivos o possível, né? Claro que você não foge disso, no mundo perfeito, no mundo de perfeito talvez existiria, mas no mundo real você vai acabar tendo uma corretiva, né? Um valor aí para corretiva, mas o ideal é que você tenha o menor possível. E o quanto da sua estratégia realmente é efetiva, que é o que o Devis falou.
Você tem lá o plano, mas o quanto realmente dos itens que estão no plano estão ajudando na redução de falhas? Então, esses são os principais indicadores. Esqueci de algum, né? Não, assim, e você esqueceu, mais um momento merchan, temos um e-book, só clicar na nossa bio, apenas R$ 34,90, vocês têm acesso ao nosso e-book são 29 equações, se eu não me engano, se eu não estou enganado, e fora que tem alguns detalhes lá. Mas se você não tiver a fim de gastar essa grana, que faz parte também, nós temos um material gratuito, que não vai ter, obviamente, todas as equações, porque senão a gente não vende. Mas no YouTube, tirando a brincadeira, a gente tem acho que 17 ou 18 vídeos, tem uma playlist, está separada, só de gestão de indicadores, que a gente complementa, na época a gente não usava o Instagram, a gente usava só o LinkedIn, que a gente complementa com posts no LinkedIn. A gente tem refeito alguns posts desses no Instagram, então dando a dica pra galera aí, porque aqui a gente vai falar superficialmente, a gente não vai falar todos os indicadores, os 29. Então, assim, tem várias dicas que a gente dá lá de começa com os dados que você tem, como é que você faz isso, a estratificação, tipos de dados, tal. Mas o importante de indicadores para nós aqui de confiabilidade é assim, se você não tiver indicadores, você é só mais uma pessoa com opinião na jogada. Você não tem certeza que está falando. E vai por mim. É inacreditável o quanto que as pessoas desconfiam mesmo com o indicador. Então, engenheiro de confiabilidade que não tem o MTBF do equipamento. O MTBF é importante? Claro que é. O MTBF é 1 sobre a taxa de falha, né? Ele é a taxa de falha, o contrário da taxa de falha. E a equação de confiabilidade é exponencial de menos taxa de falha vezes tempo, se eu não estou enganado. Então, você precisa obrigatoriamente saber o MTBF do equipamento. Então, você tem algumas dicas aí que a Amanda deu. Tem nesses vídeos algumas dicas. Que você, na curva do banheiro, você tem que eliminar. Já vou responder a pergunta dele, do Arilson. Você tem que eliminar mortalidade infantil na hora que você está fazendo o cálculo. Tudo que nós estamos falando aqui tem vários vídeos lá. A gente está simplificando. Mas por que você tem que ter indicadores como engenheiro de confiabilidade, como coordenador de confiabilidade, como quem vai implementar a confiabilidade? Porque senão você não sabe se você está melhorando ou piorando. E você tem que brigar para ter esses números, para que eles evoluam, para que esses números possam retratar a realidade e você parar com achismo. É muito, muito, muito comum as pessoas tomarem decisão sem nenhum indicador. E as decisões normalmente são erradas. Porque o que serve para mim, eu tenho 18 anos como profissional. A minha história é diferente da Amanda. A da Amanda é diferente de vocês que estão nos ouvindo. Então, se a gente chegar numa mesma fábrica, eu vou tomar uma decisão baseada na minha experiência. E se ela chegar numa fábrica no mesmo dia que eu, na mesma posição que a minha, ela vai tomar ela vai tomar decisões diferentes. Por isso que o indicador vai guiar. E para confiabilidade, sem isso você está cego. Você não pode chegar e falar assim, meu equipamento faz... Um exemplo muito típico, eu até estava numa reunião há um tempo atrás e eu li um artigo muito legal no LinkedIn, comentei sobre isso, que eu falei... Chegou a nossa fã. Tô brincando, ela vai ficar braba. Ela vai falar assim, você não pode falar isso. O pessoal segue, depois entra na loja dela e compra as coisas lá, acho que vocês vão gostar. Sei lá, eu não comprei, mas deve gostar. Ainda bem que não fica gravado no YouTube, né? Essa parte não fica. O que eu tava falando? Bom, que eu vi um artigo muito legal que fala o que nós não sabemos que nós não sabemos. Eu acho muito legal no LinkedIn, sugiro que vocês leiam depois. Ele está em inglês, infelizmente. Como eu digo, a maioria dos artigos, infelizmente, estão em inglês, não tem jeito. Por isso até que a gente criou o canal, porque justamente para tentar difundir um pouco mais a confiabilidade aqui, né, em português. E ele fala, né, a gente tenta sempre pegar a realidade que está acontecendo lá e pegar a nossa teoria e fazer a realidade se adaptar à nossa teoria. Então, a gente não sabe muita coisa que a gente não sabe. Então, você deveria ter... Vou mandar pra você. Galera, tudo vai acessar a loja da Fiz merchan 2 vezes. É a irmã dela. Eu fiz merchan 2 vezes da sua loja. Então, se alguém comprar, por favor, compra o livro nosso, pelo menos. Ajuda comprando o livro. Tô brincando, não precisa não. Isso é a irmã da Amanda. A Amanda manda o livro pra você. Então, assim, pessoal, nós, engenheiros de confiabilidade, nós temos que desconfiar dos processos. Eu tive o prazer de participar de um... Eu não tô dando conta de continuar, né? Eu tive o prazer de participar de uma avaliação. Tive o prazer, foi complicado nessa frase agora. Tive o prazer de participar de uma avaliação que a Amanda fez, que ela mostrou
os indicadores por tipo de equipamento, por tipo de classe do determinado equipamento, que provou o contrário de que, inclusive eu, então eu tô dando um parecer do que eu achava também. No dia a dia, na prática, eu falava assim, esse equipamento não falha, é o que menos falha. Não dá dor de Nossa, cabeça, é tal. uma verdade absoluta, na verdade. Absoluta. Eu falava também, eu falava, não, eu trabalhava como PCM com confiabilidade, mas eu atuava um pouco na execução. Então eu falava o tempo todo, manda, esse equipamento não dá dor de cabeça, esse equipamento dá dor de cabeça. E eu sempre falei isso. E quando ela fez os cálculos, colocou no Minitab e mostrou as curvas, aí eu olhei e falei, vixe, na verdade era um dos piores equipamentos que a gente tinha. Naquele exemplo específico ele não funcionava, ele não dava muito problema porque ele rodava menos que os outros. Só que quem tá no dia a dia não percebe isso. Para de rir, mano. E Sabe tem um por quê? negócio interessante. Ela tá aí do seu lado. Ela tá aqui, ela acabou de abrir a porta. Fala pra ela entrar aí, ó, falar um oi pra galera e fala assim, compra lá na BRAP. Compra lá na BRAP. Mas tirando a brincadeira, então assim, ó. E eu já participei de momentos que o pessoal falou assim, e aí protegendo até a confiabilidade. Ah, eu acho que esse número não é verdadeiro não, porque eu não tô vendo isso acontecer no campo. Eu falei, ó, nós trabalhamos 8 horas por dia, todos aqui que tem um trabalho, né, trabalha 8 horas, 10 horas, 12 horas, só que você não trabalha 100% do tempo focado no que você está fazendo. Você vai numa reunião, você vai almoçar, você vai isso aqui, você vai falar do jogo do teu time, que como diz um amigo meu na usinas, na fábrica você fala de futebol e no churrasco você fala da fábrica, né, sempre assim. Então, assim, essa pessoa não está o tempo todo na fábrica. Então, a visão dela é muito limitada. E esse artigo fala sobre isso. Eu sei o que eu sei, mas é mais importante eu tentar achar o que eu não sei, porque eu realmente não conheço aquele efeito. Então, indicadores, a gente falou mais aqui filosoficamente, mas é para falar para vocês o seguinte, se o seu processo não tem indicador como confiabilidade, você não tem um processo de confiabilidade. É verdade. Tá? Então, assim, é claro que para passar pelas 29 equações, você tem que ir lá na nossa bio e comprar nosso e-book apenas por R$ 34,90. É verdade. E assim, a gente tem vários depoimentos de pessoas que gostaram muito do e-book, né? Assim, que a gente inclusive está divulgando alguns e agradecer. O pessoal deve estar aqui na live, o Pedro, né? O Wagner, são pessoas que acompanham a gente, compraram o e-book, estão colhendo frutos, né? Começando por indicadores. Então, assim, é importante. Se não gostar, só colocar uma estrelinha no Hotmart, ninguém mais vai querer comprar e você acabou com o nosso projeto. Não tem problema. Mas você vai gostar. Então pode comprar porque a gente garante. Verdade. Você não precisa ensinar esse caminho, não. É próxima live, você pula. Pode colocar lá uma estrela. Ninguém vai colocar uma estrela. Tá 5 estrelas lá. Somos os melhores do Hotmart. Ai, é tudo bem. Mas vamos aí, pro próximo. Indicadores pra gente ir pro próximo, que eu queria falar também, né? Que foi a pergunta que fizeram aqui pra cima. E custo e óleo, consumo de óleo específico, né? Assim, eu falei pra você os principais de confiabilidade. Os principais de confiabilidade. Mas não significa que, como a gente define, né? No curso de indicadores, a gente falou bastante disso. O KPI é o seu indicador-chave, né? Seu indicador principal. E ele varia de processo para processo. Então, às vezes, naquele momento, a sua confiabilidade, ela precisa de mais atenção no custo. Na verdade, a sua gestão pede isso. Não tem problema ele virar na verdade, tudo bem ele virar um acompanhamento a mais ali da sua confiabilidade. E assim, você sempre trabalha no custo, né? Eu não conheço nenhuma... Aqui, a maioria das empresas, a gente não está falando de filantropia, né? Então, todo mundo está visando o lucro. Então, você olha para a confiabilidade, obviamente, visando redução de custo. Porém, quando você faz o MTBF ficar mais alto, né? Quando eu reduzo o tempo entre as minhas falhas, quando eu melhoro a qualidade da minha mão de obra, quando eu dou mais disponibilidade, com confiabilidade, com a técnica de confiabilidade, naturalmente eu estou reduzindo o custo. É um processo que uma coisa leva a outra. Então, assim... É um bom... Desculpa, falar. achei que tinha terminado. Perdão. Só para dizer que realmente custo é uma coisa importante e que o KPI ele varia muito de local para local. Então, se você estiver falando, a gente controlava, né, litros de óleo hidráulico por hora trabalhada. Então, assim, era importante para nós, né, para confiabilidade, então a gente acompanhava. Mas eu citei aqui os principais, tá bom? Mas não significa... Mas por que ele era importante para confiabilidade nesse caso? Porque vazamento em máquinas específicas que são colhedoras de cana, vazamentos e parte hidráulica. A parte hidráulica é a pior MTTR, porque é diagnóstico hidráulico e elétrico, né, são os piores. E vazamento tem um MTBF altíssimo. Então você tem um MTBF muito frequente. Tem falhas muito frequentes, perdão.
Então, você nem sempre consegue controlar o número de falhas pelas mangueiras. Porque ressecou, porque estourou a conexão, bababá. Mas você consegue controlar o consumo. Então, o teu consumo e teu custo para confiabilidade, nesse caso, é importante. Porque se você pegar o custo de óleo hidráulico dentro de uma fábrica, de uma agrícola, ele é pequeno. Ele não é, ele é muito dinheiro, mas proporcionalmente falando, ele é pequeno. Então, a gente controla a inconfiabilidade porque ele está relacionado ao número de vazamentos, que está relacionado à MTBF. Porque nem sempre você consegue, todo momento, controlar a MTBF. Aí, se vocês entrarem no nosso e-book, apenas por R$ 34,90, vocês vão ver que tem 3 tipos. Estou tentando vender de qualquer jeito. Vocês vão ver que tem 3 tipos de indicadores. E o MTBF é um indicador um pouquinho mais alto nível, mais high level, assim. Ele é um indicador mais tático. Então, nem sempre você vai controlar ele todo dia, mas o custo de óleo hidráulico você pode controlar todo dia, todo turno, se você quiser. Que ele é um indicador operacional. E aí essa parte varia, né? Como a gente falou. Vamos para o próximo tópico, então? Vamos, porque senão nós vamos ficar aqui até meia-noite. Eu ficaria, porque eu adoro conversar sobre isso, mas ficar muito longo, a galera daqui a pouco começa a dormir, né? Eu vou colocar o próximo aqui, que é o que a gente tinha que ter falado um pouquinho antes dos indicadores, mas que tá tudo bem. Acho que a gente pode passar rapidamente por ele, porque não é o foco, né? Mas ele não é o foco, mas é de extrema importância, né, Deberson? A gente não adianta você definir uma estratégia, igual a gente fez lá no RCM, né? E querer ter indicadores sem passar pelo fluxo do PCM. O fluxo do PCM é o que a gente fala, né? Desde do início do processo ali de planejamento, programação, da praça de aprovisionamento de materiais. É todo esse fluxo ali que faz a gestão e o controle das informações que você vai querer. Porque você entrega para eles e fala assim, ó, aqui está a estratégia do ativo, tá? Esse aqui é o que eu entendo como sendo melhor pelo que a gente estudou para o seu equipamento. O PCM recebe aquilo e se ele não entender a importância, não tratar aquilo com devido cuidado, né, não tiver um processo bem estabelecido, você não vai colher indicador nenhum. Você não vai colher fruto nenhum daquilo. Então, assim, você não vai ter o pessoal realmente executando se ele não imprime a ordem do jeito correto, na data correta, para o pessoal executar o plano, né? Se ele não disponibiliza ali o recurso adequado, né, para a pessoa executar a tarefa, se ele não prioriza as atividades de acordo com o que você determinou, você não colhe informação nenhuma. O PCM é parte fundamental para a implementação da confiabilidade. Se você não tem os dois processos andando juntos, você dificilmente vai colher frutos assim, grandiosos, né? Resultados expressivos. Isso tem que ser um trabalho em conjunto. Só para abrir um parêntese, eu fiz a gente conduziu, né, Deverson, esse trabalho lá, que eu falei para vocês que deu um retorno expressivo para a empresa de confiabilidade, e ele só foi possível porque eu tinha comigo o PCM. Porque na hora que eu falava assim, olha, essa peça aqui não tem cadastro, tá? Eu preciso dela e ela não tem cadastro. Essa aqui é uma lista que eu preciso que você atualize para mim. Ele ia lá, atualizava, colocava todas as especificações. Olha, isso aqui não está em sobressalentes no estoque. Eu preciso desses sobressalentes para o projeto dar certo e ser sustentável. Ele ia lá e fazia solicitações, né? Então, assim, esse aqui é o plano que o pessoal tem que seguir. Você tem que imprimir desse jeito, nessa frequência. Então, assim, sem o PCM não vai, tá? Precisa do PCM. Quer complementar, Deverson? Assim, 2 pontos. Primeiro que você falou assim, precisava do PCM, só para não deixar, para ficar claro para todo mundo, ninguém faz nada sozinho numa empresa. Quando a gente fala aqui que a gente viu fazer confiabilidade não é uma pessoa, confiabilidade é uma filosofia, uma lógica, é um modo de trabalho de uma equipe. Então, assim, só foi possível a Amanda implementar esse projeto lá onde a gente trabalhava, por quê? Porque os mecânicos compraram a ideia, os eletricistas compraram a ideia, os encarregados compraram a ideia, o PCM comprou a ideia, todo mundo andou junto, né? E a liderança, quem estava acima também comprou a ideia. Então, não tem milagre, tá? Então, quem está começando em confiabilidade agora, coisa do tipo, nós vamos falar, esse é o último tópico, que é de mudança cultural, mas você não faz nada sozinho. Então, às vezes a gente fala aqui, que quase está conversando, está batendo um papo aqui, aí você acaba falando, nós fizemos, tá, entendam nós como uma equipe muito grande, né? Ninguém seria louco de falar que a gente chegou lá e fez sozinho lá e fez. Não existe isso, tá? Nenhuma empresa, esquece isso. E você falou do PCM. Tá. O fluxo de PCM é o seguinte, pessoal. Nós temos uma live que a gente fez aqui, tá no YouTube, tá gravado, provavelmente tá no IGTV da Amanda e o meu também, eu não me recordo se eu só vejo no IGTV da Amanda com certeza, que é ela que faz as lives.
mas está no YouTube também. A gente falou sobre as diferenças da confiabilidade do PCM. E vocês veem que não tem muita diferença, na verdade. Na verdade, os dois fazem parte do fluxo. Se a confiabilidade errar na criação... Uma coisa que é muito importante nisso, né? O PCM é planejar e programar. Se o engenheiro de confiabilidade faz um péssimo trabalho, ele determina errado as preditivas dele. Aquela parte de RCM que a gente falou, nós esquecemos de falar essa parte. As saídas são preditiva, preventiva, treinamento, engenharia. Se ele define errado quem vai ter o quê, não tem nada para o cara planejar. Porque eu acho legal, às vezes eu já conversei com algumas pessoas que falaram assim para mim, poxa, mas tô querendo implementar o PCM, mas o planejador não consegue planejar, porque tem muita coisa urgente. Sim, porque o planejador precisa que o trabalho não seja urgente. E a ferramenta que ele utiliza vem da confiabilidade. Então a confiabilidade faz parte. E vice-versa, a confiabilidade não consegue rodar os indicadores, por exemplo, que a gente falou, sem o PCM. Você não vai ter uma equipe de confiabilidade gerando indicador. Raramente você vai ver algo parecido. E eu acho que nem vai ver. Então você precisa realmente estar com eles. Então PCM se vocês separarem no canal, né, normalmente no meu Instagram eu falo mais de PCM, a Amanda um pouco mais de confiabilidade, a gente dividiu dessa forma. Mas se você for no nosso LinkedIn, gestão da WCM, vocês vão ver que a gente fala todos os assuntos em comum. Né? A gente fala junto porque é gestão da manutenção. É a parte de estratégia. Então tá junto. Se você quer fazer confiabilidade, você tem que ter um fluxo de PCM rodando. Poxa, Debs, mas eu sou engenheiro de confiabilidade e tal. Como é que eu faço isso? Meu amigo, aí tem um negócio que o pessoal da RH fala um nome bonito, chama soft skill. Você tem que estar do lado da galera. Você tem que fazer o pessoal comprar a ideia e fazer rodar. Sozinho você não vai conseguir. Você não vai conseguir ter indicador. Você lembra do que eu comentei? Que você vai ter um monte de outlier, que a gente chama que são os dados que não tem muita relação. Você só consegue melhorar isso se o PCM fizer um bom trabalho. Você não vai fazer sozinho. Então tem o pessoal junto com você. Acho que esse é o maior recado dessa parte. É verdade. Não, perfeito. Perfeito. Vamos para o próximo, então. Tema também que dá pano para manga, né? Mas vamos tentar ser breve. Aí vou escrever análise de falha ou RCA, né? Esse, se a gente começar a falar aqui, esses dias eu quase apanhei, que eu falei que Chicago não é análise de falha. Nossa senhora, quase deu morte. Mas não foi com a Amanda, não. Também. A gente discorda de algumas coisas, mas teve um pessoal que quase bateu em mim quando eu falei que Chicago não é nada de falha. Muitos de vocês provavelmente vão me criticar agora. E faz parte, como eu disse. Que legal. Tomara que alguém me critique. É uma ferramenta de qualidade, mas está longe de definir uma análise de falha. Isso aí perfeito. É fato, tá? Assim, se alguém discordar e conseguir provar isso para nós, é até excelente, né? Que a gente... Nossa, eu adoraria que alguém mostrasse para mim uma análise de falha que ele fez usando só Chicago e que chegou a alguma solução útil. Exato. Que é bem complicado. Mas vamos para a análise de falha, então, né, pessoal? E aí que vem a parte importante, né? Você definiu sua estratégia, você aplicou, o PCM tá lá, fazendo tudo direitinho. Você realmente acha que nada vai fugir do controle? Você realmente acha que não vai ter uma quebra inesperada, que não vai ter algo que você precisa revisar? Você realmente acha que você conseguiu cercar tudo no RCM? Um trabalho gigantesco, um trabalho que requer um conhecimento técnico, né, grandioso. Cara, esquece, assim. Aí, por isso que existe análise de falha. Mas algumas pessoas também cometem o erro de definir a confiabilidade pela análise de falha. Ah, eu sou engenheiro de confiabilidade, então você só faz análise de falha. Quando você uma falha, você só faz isso da vida, né? Só fica por conta de investigar a falha. E não é isso. A gente está mostrando aqui para vocês que o trabalho ele é muito maior que isso. Né? Ele é muito maior, mais grandioso que só simplesmente uma análise de falha. Mas ela é uma parte muito importante. O que é analisar uma falha, né? Assim, aí por isso que a gente fala essa questão do SCAL e tudo. A gente vê situações em que são gerados um número exorbitante de análises por mês para que a pessoa vá analisar. E as pessoas não fazem uma análise de causa raiz, uma análise da falha levando para a causa raiz. Até RCA é o termo mais comum, né? Que é a análise de causa raiz daquele equipamento. E por que acontece isso? Porque gera-se um volume muito grande, acha que o engenheiro de confiabilidade tem que fazer só isso, e aí ele não tem tempo de aprofundar. Ele pega uma ferramenta de qualidade, uma escala da vida, escreve meia dúzia de proposições que ele entendeu ali que podem ter levado àquela falha. Ele pode até acertar uma ou outra, né? Mas aí, como ele não levou a fundo a causa raiz, ele propõe uma solução ali
mediana, de curto prazo, e aí daqui um mês ou menos, você está discutindo a mesma falha de novo, né? E aí, o mais lindo de tudo isso é que no final, quando tá recorrente, fala, não, é treinamento, hein? O pessoal tem que treinar, o pessoal tem que ser qualificado, não tá fazendo direito. Inspeção. Inspeção. O pessoal adora uma inspeção. E muitas vezes não é isso. Não é isso. É porque faltou ali sim uma análise profunda. A gente sempre que coloca para falar de análise, a gente coloca um bonequinho com uma lupa, assim, né? Em sentido de investigador. É o CSI da manutenção, né? CSI da manutenção, dá um canal isso aí. É o CSI da manutenção. Você, pô, quebrou. Você vai lá, você olha a peça, né? Quebrada, você entende o cenário, como é que aquilo quebrou realmente, o que estava no contexto ali, a pessoa que estava no dia, o que ela viu, você entrevista várias pessoas, né, entende, você pega o equipamento, olhou ali tudo, você vai entender se ele realmente está no padrão que ele deveria, está operando de acordo com o que é requerido para ele, né, com os esforços que ele tem, está capaz de assumir, com a instalação correta. Enfim, você faz toda essa investigação. E aí sim, você pode usar, você pode não, né? Você deve usar ferramentas de qualidade para isso. Mas não se resume somente a isso. Tem um trabalho técnico muito grande por trás, tá? Muito grande. E aí depois que você estudou tecnicamente todo o componente, né, a peça, entendeu ali todos os modos de falha, e aí é um ponto importante, né, Debs? Vou abrir um parênteses nesse caso. Muitas vezes você não tem RCM. Muitas vezes. Então, você não tem onde consultar para falar assim, vou lá na RCM, porque esse seria o fluxo ideal, né? A falha aconteceu, eu vou consultar meu RCM, meu FME, para ver se lá já está o modo de falha que aconteceu. Porque se tiver, eu só vou revisar o FME, né? A minha estratégia falhou em algum momento. E se não tiver, eu vou acrescentar depois da análise de falha. Esse é o fluxo. Mas você não tem. Então, o que você faz na análise de falha? Você tem que levantar o FME para aquele caso ali. Quais são todos os modos de falha? E aí, você levanta os modos de falha, você tem que provar que ele realmente procede, entendeu? Então, se você fala assim, ó, uma provável causa é uma folga, você tem que medir se teve folga. Você tem que acompanhar o histórico, ver se tem folga ali mesmo. Se o pessoal tem ferramenta para medir folga, como é que está funcionando isso? Se tem algum histórico em sistema, algo que vai realmente levar você a validar aquela sua hipótese. Porque senão fica algo muito genérico. Você vai levantando uma porção. Poderia ser uma falta de lubrificação. Poderia ser. Aí você fica no mundo ali de poderia, e não prova que aquilo realmente aconteceu. Então, a análise de falha é esse trabalho de investigação mesmo, né? O Aris comentou, ir a campo, levantar os dados é fundamental. É isso aí, tá? Engenheiro de confiabilidade não fica só atrás da mesa, não fica só analisando estatística, tem que ir lá sujar o pezinho, tem que ir lá acompanhar junto com o pessoal manutenção. Muitas vezes, às vezes tem que ir de noite, tem que acompanhar, não tem jeito. É isso aí, né, Debs? Comentar? Não, você falou tudo já, né? Eu só quero reforçar um ponto que você falou que é importante. Dois, na verdade. Quando a gente tá falando de Ishikawa, há 10 anos atrás eu montei, fiz um programa, um software, que foi até meu tema do meu TCC na pós-graduação, que era o Ishikawa como análise de causa, análise de falha. Por isso que eu falo que eu discordo de alguns livros que eu leio de manutenção, tem alguns aqui, ou artigos, e isso é ótimo. Então, assim, tudo que nós estamos falando aqui, que bom que alguém entre aqui, discorde e comece a discutir com a gente, porque falta um pouco disso eu tenho uma live que eu comentei isso, que eu falei assim, que nós da manutenção nós somos um pouco arrogantes, né? Que a gente acha que a nossa verdade é única. Então, assim, a gente pode ver que a quantidade de livros que a gente escreve é pouco, falando de manutenção, gestão da manutenção, tal, coisa do tipo. Então, eu mudei meu pensamento totalmente sobre o Ishikawa, então foi mais ou menos o que você falou. Qual reforço que eu queria fazer? O RCM que você comentou, olha que legal, você falou assim, bom, se eu não tenho RCM ou FME, eu tenho que montar um RCM ou um FME ali, os possíveis causas, e estudar cada uma. Olha que interessante. Então, se você tiver feito, aí nós vamos fazer um resumo rápido. Tem a lista de equipamentos, sei quais são os críticos, definir estratégia. Quando você definir estratégia junto com o RCM e FME, você vai falar os modos potenciais de falha para cada tipo de problema, para cada causa. Quando você faz isso e determina um plano de ação, a primeira coisa quando falha que você pergunta, vamos falar de 5 porquês, interessante, 5 porquês é um ponto interessante.
Quando você faz o teu RCM define a tua estratégia e falha o equipamento, duas coisas podem ter acontecido. Você definiu a tua estratégia errada, ou alguma coisa aconteceu que não estava previsto. Então, a análise de causa-raiz, quando a gente fala que ela é investigativa, é porque ela provavelmente, ela deveria encontrar coisas que você não pensou durante a RCM. Porque se você pensou no RCM e está seguindo o teu RCM, por lógica, por probabilidade, está andando tudo bem. Só que você pode ter errado. Você pode ter errado, por exemplo, a folga, como a Amanda comentou. Pode ser que você tenha colocado no TRCM algo que está errado. E aí você vai identificar um erro e vai corrigir o TRCM. Sempre o FEMEA tem que. O RCA tem que voltar pro RCM pro FEMEA para atualizar. Sempre. Tá me ouvindo bem, Amanda? Tá dando uma travadinha, mas tá dando para te ouvir. Tá bom, legal. Então, assim, esse ponto é importantíssimo. Então, se fizer um trabalho legal lá, no terceiro, quarto passo, você vai ter um trabalho legal aqui. Só vamos falar rapidinho dos 5 porquês. 5 porquês, sim, eu considero uma ferramenta de análise de falha, só que ele tem um perigo. Se você fizer os 5 porquês levando sempre para um viés, você pode correr o risco de não olhar todas as possíveis causas. Isso é muito comum. Então o cara fala assim, por que isso aconteceu? Por quê? Por causa disso. Por quê? Porque chega no quarto porque achei a causa. E aí, na verdade, você pode ter, na verdade, uma ramificação e você não enxergar. A nossa metodologia que a gente usa no WCM é uma mistura de 5 porquês com FTA, que é as árvores de falha, né? Que é Failure Tree Analysis, né? Análise de árvore de falha. A gente faz uma mistura dos dois, porque só os 5 porquês você corre o risco de ir numa linha, só fazer assim, por que disso, por que disso, por que disso, por que disso. Então, um exemplo simples, rápido. Acabou a bateria do meu carro. Por quê? Porque eu esqueci de ligar na noite. Por quê? Porque eu estava distraído. Por quê? Porque eu estou cansado trabalhando muito. Solução, parar de trabalhar. O meu porquê tá certo? Não tá errado. Eu estava cansado, estava distraído, deixei o carro ligado, o farol, acabou a bateria. Tá tudo certo. Só que eu provavelmente parar de trabalhar não vai ser uma solução legal, mas tá tudo certo. Mas a lógica é porque também não tinha uma trava ali automática para avisar que tava ligado, ele não tinha um relé para desligar automático, coisas do tipo, entendeu? Então, na verdade, você pode ter outras possibilidades, certo, Amanda? Certo, é isso mesmo. E aí, nos 5 porquês, né? Igual eu falei, a ferramenta de qualidade, o Debson comentou aí mesmo que a gente usa essa mistura da FTA com 5 porquês, né? Que ajuda a gente a chegar melhor na causa raiz, mas tem que tomar esse cuidado. E aí, assim, o Debson falou esse negócio, é verdade. Sabe o que eu vejo muito nos 5 porquês, Debson? Preguiça. Quando começa a abrir demais o porquê, que é tipo assim, uma única causa, ela começa a ter mais porquê, o pessoal fica com preguiça de ir pra frente, porque vai ficar grande, porque vai demorar. Aí fala, não, é isso mesmo, e aí chega lá e sai nesse tipo de solução, né? Que seria parar de trabalhar, por exemplo, que não é algo viável, né? Ou então, vai lá e morre, não, faz um procedimento que tá tudo certo. Aí você fica lá fazendo só procedimento nas suas análises de falha e não resolve problema nenhum, né? Que aí é um problema técnico que está envolvido ali e você não vai resolver. Mas só para a gente fechar a análise de falha e para o último tópico, tem perguntas aqui, né? A gente falou de 5 porquês, Só um ponto antes da pergunta. Né? Quando não tiver... Não, desculpa, eu tô com internet ruim, tá dando um delay gigante para mim aqui, desculpa. É só um ponto que você falou dos 5 porquês e falou do pessoal tá com preguiça e tudo mais, né? O que ajuda a ver se você fez uma análise boa ou ruim é a quantidade de planos de ação. Se tiver 15, 10, 12, 20, que eu já vi algum, a probabilidade de estar errada é gigante. Porque normalmente quando você está com preguiça de fazer a análise de causa-raiz, você cria um monte de plano de ação gigante. Normalmente quando você vê uma análise de causa-raiz com 2 ações, uma ação, essa normalmente é boa. Quando você vê uma com 15, a probabilidade de estar errada é gigante. Tem 9% de certeza que está errado. Mas tudo bem, agora desculpa, pode ir pra pergunta que eu tô com delay com a da internet. Inclusive surgem ações... Desculpa. Inclusive surgem ações de verificação, né? Porque estava com folga. Aí a ação, verificar se tinha folga. Ao invés de você ter ido lá na investigação e verificado aquele item, você gera uma ação lá. Por isso dá esse montante, né? A Larissa perguntou, né? Se eu não tiver todas as peças disponíveis para análise, é a melhor estratégia deixar de conduzi-la? Nunca. Né? Nunca. Você tem que conduzir. Se disparou um gatilho seu, né? Aí a gente tem várias lives, tá? Sobre análise de falha, aqui também falando sobre gatilhos e tudo. Fica a recomendação para vocês.
Mas não, você vai conduzir. Eu estou pensando num caso aqui para elucidar o que você falou, né, Larissa? Eu cheguei lá e quebrou o rolamento. Na hora que você vai olhar, não existe rolamento. Né? A gaiola já foi, as esferas você não vê mais. Você vê só um projeto, uma carcaça ali, mais ou menos, do rolamento, né? Isso impede você de fazer análise? Não. Só mostra para você que a falha foi tão catastrófica que destruiu todos os equipamentos. Então, a força requerida ali em cima sobre que foi exigida sobre o componente foi tão maior do que ele é capaz de suportar, e aí te abre para problemas grandes relacionados àquele equipamento. Então, assim, deixar de fazer não é opção por conta disso, tá? Só porque você não tem a peça ali, ou até mesmo porque você não estava lá no momento da falha. Isso não é impeditivo da análise. Pode te dificultar chegar, como o Débora falou, em 2, 3 ações, você ser bem mais assertivo. Mas não te impede de chegar na causa raiz. Aí, Deverson, nós temos aqui agora... A Larissa, depois você dá um ok, isso ficou claro. Aí o Arius também, dos porquês, né? Tem uma pergunta aqui... Ele é do Chile, que ele falou, né? Treina seu espanhol, vamos ver. Eu acho que assim, eu tenho um sotaque bom pra ele. Como se pode salir... De hacer siempre manutenciones. Sempre manutenciones. Eu sei ler isso, cara. Só que eu entendi o que é, né? Eu vou traduzir aqui. Claro, só tem palavra parecida, né? Então, só um minuto de distração, tá? Uma vez eu trabalhei num projeto que tinha americano, tinha argentino, tinha de tudo. E nós saímos pra tomar umas biritas depois do horário, o pessoal levou os namorados e tal. E uma menina perguntou assim pro cara que tava com a gente lá, um argentino. Ah, fala alguma coisa legal, não sei o que, porque eu entendo espanhol. Ela não entendia nada. Ele falou, blá, blá, blá. Aí quando acabou, ela falou, nossa, que legal, bonita essa frase. Ele falou assim, o soldado não pode ir na guerra, não sei do que, não sei o que. Quer dizer, porque não entendia nada que ele tava falando. Então, em espanhol a gente acha que entende, não entende nada. Mas tá bom, vai lá. Pelo menos, né? Eu. Obrigada, tá? Como que eu posso sair, né, de manutenções corretivas e ter uma cultura organizacional com uma manutenção mais preventiva? Né, seria isso a pergunta. E aí, vai dentro de todo esse contexto que a gente está falando, tá? De você começar lá pela MEL, fazer sua criticidade, construção do RCM, para você conseguir chegar a esses resultados. Mas, né, a gente sempre na gestão da WCM, a gente tem essa filosofia, né? E o Deverson, assim, a gente sabe que o mundo ideal existe, a gente sabe qual é a metodologia, mas a gente entende que existem necessidades e precisam ser supridas. Então, assim, você quer passar de uma atividade muito corretiva e melhorar seu plano preventivo? Pô, não precisa diretamente querer fazer um RCM. Pega o que você tem de plano preventivo hoje e vai lá e dá uma revisada com base nos seus indicadores, se ele realmente está atendendo o que você precisa. Consulta. Eu fiz até um vídeo esses dias, foi o nosso último vídeo, né, Deberson? A gente escreveu o roteiro aí dos 10 passos para um plano preventivo, né? Lá a gente comenta sobre isso. A gente comenta, olha, eu não tenho RCM, não tem problema. Pega a recomendação do fabricante, conversa com a galera da área, o que eles têm de entendimento ali, que eles estão sofrendo mais, faz um crivo, né, do que você entende que pode estar no plano e revisa ele. Isso dá resultado imediato, tá, pessoal? Isso dá resultado imediato. E aí... Só um ponto, Amanda. Esse último da mudança cultural, que era o último que a gente ia falar também, né? Como é que você parte para o ambiente... Desculpa. Tem um ainda antes do mudança cultural. Jesus, amado, ele tem um, nem lembrava, mas então fala aí ele, vai. Depois a gente vai para mudança cultural. Tem outra pergunta aqui, ó. É viável programar sempre backlogs dentro das... Agora, detenções, eu não sei. Aí, tá vendo como que... Detenções, é nos presídios programados por mantenimento, tá vendo? Detenções, programados por manutentor. Será que detecção dentro das inspeções programadas? Ah, é verdade, deve ser isso. É viável programar... Eu tô falando espanhol. Dentro das detenções programadas por manutentor. Responde aí, Debs. Se é viável programar backlog dentro das inspeções programadas. Cara, eu não entendi a pergunta. Assim, mesmo que a gente traduza detenções para inspeções, o backlog é o quanto de trabalho que você tem pendente, né? Então, tipo assim, se ele estiver falando, você pode, no momento da inspeção, já corrigir e evitar o backlog, a resposta é sim para determinados itens. Então, um que é clássico é tensão de correia. Tensão de correia é clássico. Você vai lá medir, você tem uma canetinha que
tem a deslocamento da borrachinha e tem a pressão que você está exercendo, a força, perdão, a força que você está exercendo na correia. Quando você faz isso, ele já mostra o quanto você está fora. Você vai lá e ajusta. Você não vai gerar um backlog desse ajuste. Por quê? Porque é uma atividade que você faz com o equipamento parado. Então você vai lá, já para, inspeciona e tensiona. Você não gera backlog. Se essa for a pergunta, a resposta é sim. Para alguns casos. Nem sempre. Para outros. Exemplo. Você passa verificando, sei lá, vazamento em selo. Apesar que esse não é um bom exemplo, questão de inspeção que é discutível. Mas supondo que seja uma inspeção tua, você não vai sair com um monte de selo numa carriola para trocar. E se você falar, não, Derek, mas você exagerou. Você pode achar o vazamento, correr lá no almoxarifado e trocar. Não, porque aí não é planejado. Aí você não consegue pegar todo o tempo, toda a otimização que você poderia ter. Então, depende do caso, tá? Mas tem casos que você é obrigado a fazer isso, caso eu tenha entendido a pergunta, tá bom? Não, mas acho que é isso Mas mesmo, né? Assim, toda vez que eu vou programar a minha inspeção para poder ir lá fazer uma detecção, eu coloco um backlog lá dentro, né? Acho que seria isso. E aí que você respondeu bem, né? Em alguns casos você pode aproveitar. Se você tiver uma equipe de inspeção que é a sua equipe que faz a inspeção e a correção, né, ao mesmo tempo da preventiva, você pode tentar otimizar isso, mas não é uma regra, né? tem uma pergunta do Adriano, se o correto não é primeiro implementar o PCM. Eu não sei se a pergunta é em cima da confiabilidade, tá? Se é correto implementar o PCM antes da confiabilidade. Se a pergunta é essa, eu vou te dizer que a resposta, os dois deveriam ser implementados juntos. Porque eu comentei um pouco mais cedo, não sei se nesse momento você estava, mas eu vou repetir até porque é importante essa parte. A confiabilidade obrigatoriamente necessita do PCM e o PCM obrigatoriamente necessita da confiabilidade. Não existe planejamento se você não tem ferramentas de antecipação de detecção da falha. Se você não tem isso, você tem qualquer coisa, menos um planejamento. Porque o PCM comum nas empresas é aquele escritório de manutenção, onde se guarda a ordem, onde se guarda os materiais, onde se guarda os documentos, onde se cadastra o material. Isso não é planejamento. Planejamento é, eu tenho um problema, como eu citei do selo, por exemplo, e isso é uma discussão grande, tá? Eu já vi várias discussões disso do PCM falar assim, em outros lugares, do pessoal falar assim, não, mas o cara tem que me trazer pronto, com o rolamento, com não, então não tem planejamento. Planejamento não é isso, é você chegar, manda, tem uma equipe de inspeção lá na empresa que ela trabalha, ela fala assim, ó, bom, eu preciso que você troque o rolamento dessa máquina para mim, vira as costas e vai embora. Por teoria é isso, eu já detectei que tem um problema que daqui 2 meses vai dar um problema, detectado na análise de vibração assim, assim, e vai embora. O planejador organiza o material, ou como vai fazer, qual folga que tem, manual, etc. E o programador determina junto com a operação a melhor hora para parar. Então se isso não está acontecendo, então se você não tem esse cara para chegar e falar, ó, daqui 2 meses vai falhar, não tem planejamento. Então por isso que você obrigatoriamente tem que trabalhar os dois juntos. Inclusive onde eu trabalhei, a gente implementou os dois juntos. Muito obrigado por tentar responder as perguntas. Fizeram um grande esforço para traduzir meu espanhol. Saudades do Chile. Saudações do Chile. Estou errando até o português agora. Falei saudade. Obrigada a você que traduziu aí para nós, tá vendo? Mas já fica a dica, Débora, nós temos que ser mais globais, tá vendo? A gente tem que aprender o espanhol para poder atender o público, né? É isso aí. Não, bacana demais. Depois o Adriano fala também se ele concorda com a nossa opinião. Como eu disse, como eu sempre disse aqui, não existe uma única verdade em gestão da manutenção, né? Então... E aqui é um diálogo aberto, tá, pessoal? Apesar da gente estar aqui com o rosto exposto, mas o diálogo é aberto entre nós aqui. Tirando a análise de falha, vamos para o próximo, penúltimo. Também tema pano para manga, como a gente fala, né? A gente ficar aqui conversando horas. Mas é o que vai levar você a parar de olhar para trás, né, para o retrovisor, como a gente fala do carro, para tomar suas decisões, e vai olhar para frente, né? Então, assim, a análise estatística é quando você já pensa que bacana, né? É assim, tem oportunidade de trabalhar com isso já. Eu já implementei tudo, né? E não necessariamente para todos os meus ativos, mas eu já implementei boa parte da confiabilidade e agora os dados que eu estou gerando, os indicadores, né, que eu tenho aqui gerados, eles estão me levando para uma análise de futuro. Eu consegui montar a minha curva de taxa de falha, entender qual que é a curva de falha de cada componente que eu tenho, e aí conseguir mostrar para a corporação, falar, olha,
isso aqui se comporta dessa maneira e vai falhar daqui tanto tempo. Né? Qual equipamento é mais confiável? Montar uma curva de confiabilidade. E aí o Deverson passou a fórmula, né? Que, tipo assim, é muito boa para você já começar, mas depois para você, se você quiser evoluir mais nas análises, você aplicar uma Weibull, né? O que é o Weibull? Assim, só passar bem rápido. Você tem lá uma dispersão de dados, né? Você tem um monte de dados, eles ficam dispersos ali de acordo no tempo que você está determinando. O Weibull, ele é uma metodologia que foi criada por Weibull mesmo, que ela pega esses dados e ela se adequa na melhor curva. Então, ele traz seus dados para dentro de uma realidade, tá? Você tem Weibull 2D e Weibull 3D. Já fiz treinamento com o pessoal até da Embraer, né? Que aviação e petrolíferos são os mais evoluídos no Brasil em relação à confiabilidade. E assim, Weibull 2D já atende todo mundo, tá? Que é você conseguir olhar a dispersão dos dados ali nos dois planos, né? X e Y. Então, assim, você conseguindo montar uma curva de Weibull que traz para sua realidade, que te leva para uma curva, né, de probabilidade de falha, para uma curva de confiabilidade, te mostra, né, como o Deverson comentou aí, sempre se acreditou que aquele ativo ele era com a melhor confiabilidade. Quando você monta uma curva de confiabilidade, você verifica que não. Por que isso? Porque ela olha no tempo, ela olha a base histórica, ela pega uma gama de dados muito grande. Então, ele faz com que você consiga agrupar esses dados de uma maneira e enxergar o futuro, né? Você fala assim, ó, eu tenho uma confiabilidade de 99% no início da vida e quando eu rodei, sei lá, que eu trabalhei 10 mil horas, a minha confiabilidade cai para 97%. Então, assim, se você comprar qualquer ativo e colocar para trabalhar naquelas condições, se você fizer uma substituição, você já consegue dizer para a corporação. Nesse período, se a gente não fizer nada diferente, né? Não fizer alguma estratégia melhor, eu vou cair de 99 para 97, atende. Então, assim, a análise estatística é para isso, tá? E aí você tem Weibull, né? Você tem Poisson, que é também adequação de curva. Você tem cartas de controle, para entender se o seu processo está dentro de controle ou não. Análise de capacidade. Jackknife. Jackknife, análise de capabilidade, para entender se o seu... É muito importante entender se o seu processo é capaz de atender o que você quer. Muitas vezes você está exigindo dele algo que ele não é capaz de atender. Então, para que você consiga realmente tornar-o capaz, você precisa fazer algo diferente. Então, a sua proposta de confiabilidade vai vir baseada nisso, né? Análise RAM, né? Que é uma análise que você vai olhar todo o seu sistema, a confiabilidade do sistema, né? Vai analisar o sistema como um todo e ver quais são os que estão ali redundantes, que tem uma maior confiabilidade ou que tem uma menor confiabilidade. Então, assim, o Jackknife que o Deverson falou, né? Jackknife é uma ferramenta incrível e não precisa, para fazer Jackknife, fazer Excel, tá? Inclusive, tem um artigo excelente no LinkedIn. Eu esqueci o nome do autor, eu preciso gravar porque é excelente. É só escrever assim no Google, LinkedIn Jackknife. É o primeiro que aparece. O primeiro que aparece. É excelente, tá? Excelente. Ele fez uma... A única diferença que a gente aplica aqui na gestão da WCM, né, Deverson, que a gente acrescenta o custo dentro do Jackknife, né? Como eu falei com vocês, ninguém vive de sonhos, vive de resultados. Então, a gente precisa trazer relação com custo o tempo todo. Vocês escutaram, né? Tipo essa live, mãe. Mãe, tô batendo a porta. Mas que é ao vivo, né? Então não tem... É assim mesmo. Então, pessoal, enquanto ela tá tentando resolver o pequeno detalhe, detalhe logístico... Já consegui. Isso que eu tenho várias pessoas aqui na casa e ninguém viu a criança. Então, assim, tô bem tranquila agora. Pois é, se ela conseguiu entrar aí, né? Mas a questão da análise estatística, aí a gente separou dos indicadores pelo seguinte, o engenheiro de confiabilidade, quando a gente começou a live, a gente falou sobre isso, né? A gente falou assim, olha, o engenheiro de confiabilidade acha que vai chegar fazendo estatística. Só que ele tem que passar por todo aquele caminho que nós falamos para chegar agora e fazer uma boa estatística, tá? Então, são todos os indicadores, as análises que ele vai fazer, tudo que a Amanda citou. E aí, na boa, o que eu mais vejo é iniciativa. Então, tipo assim, você vai fazer um Jackknife, faz ele. Não precisa ficar inventando muito. Eu quero comprar um Cara, softwares são caríssimos, softwares de confiabilidade são muito caros. Faz um Jackknife no Excel primeiro, vai. Começa com o básico. Faz uma curva de confiabilidade que você faz no Excel. Vai depender do número de dados, mas normalmente você faz, porque tem 1 milhão de linhas. Falha, né, Deverson? Poxa, uma curva de taxa de falha você já consegue fazer no Excel.
já é alguma coisa, não é o ideal? Não. Porque quando você faz uma taxa de falha, você tem mais 6, 8 curvas de confiabilidade que você usa os mesmos dados para você tomar uma decisão. Mas já é alguma coisa. Você consegue comparar dois ativos parecidos no mesmo tempo. Você já consegue comparar a taxa de falha, enxergar. Inclusive a Amanda fez esses dias de uma curva da banheira assim, que ficou no Excel, ficou perfeita, ficou muito legal assim. Então ficou no Excel. Então, assim, uma dica que fica não fique esperando comprar um software não, porque vai por mim, é caro, não é barato não. Não tô queimando as empresas de software não, porque tô até tentando comprar um, mas é muito caro. Então, não se prenda a isso, né? E o jeito de confiabilidade precisa chegar nessa parte. Verdade. Ah, e aí, Deberson, assim, acho que a análise de estatística, assim, é um tema longo, né? A gente quis aqui passar um overview. É a última parte, né, da confiabilidade aqui, da parte, vamos dizer, estratégica do negócio, né? E aí, assim, vocês foram anotando, quem estava aí com a gente desde o início, né, até agora, vocês forem anotando tudo que a gente levantou de pontos, né, de cada um dos tópicos que a gente fixou aqui, você já consegue entender o seu cenário atual e já consegue aplicar alguns dos conceitos para começar a desenhar um processo. Então, assim, como eu falei lá no início, 57% das empresas que a gente fez pesquisa no LinkedIn, das pessoas que responderam a pesquisa, na verdade, não possuem confiabilidade desenhada na sua empresa. Então, você consegue aqui, através disso, alguns resultados. E aí, vamos fechar, né, Débora, porque eu acho que o pessoal está até cansado, né? Depois dessa 1h30 a gente conversando, que é a mudança cultural. Aí, se você comentar um pouco, a gente finaliza com isso. Só para finalizar, 1 minuto. Pessoal, tudo que a gente está falando aqui depende de coisas que você não aprendeu na faculdade. Seja você técnico, ou seja você engenheiro, ou seja você engenheiro da vida que aprendeu no dia a dia, que é aquele cara que é fuçado, que vai atrás. Independente de qual seja a tua formação, se você trabalha com manutenção, a probabilidade de você ser um cara muito racional e pouco relacional é muito grande. Eu esqueci o nome técnico em RH, mas se eu não me engano é processual e racional. Racional e relacional, se for certinho. Isso. Então, relacional, nós não somos. Então, aprendam técnicas de convencimento, matriz de stakeholders, que a gente chama, que é de poder e interesse. Tentem envolver as pessoas, porque tudo que nós estamos falando aqui é lindo no papel. Na prática, depende de pessoas. Não acredite que você, sendo engenheiro de confiabilidade, você vai trabalhar atrás de um computador com um software e nunca mais vai conversar com ninguém e você que vai fazer cálculo. Quem faz cálculo é projetista. O cara vai lá, faz um projeto, talvez ele não tenha que conversar com ninguém. Mas o cara que está na prática precisa ter um bom relacionamento. E não só ser o cara gente boa. Ele precisa ser aquele cara que realmente faz acontecer. Então, tem que ser gente boa, mas tem que fazer acontecer. Então, nós vamos deixar, depois nós vamos fazer alguns vídeos no YouTube falando sobre isso, sobre mudança cultural. No Spotify, a Amanda já falou no último podcast, o número 9, 8, não me engano, que é sobre transformação cultural, que ela já dá algumas dicas. Então, segue a gente, Gestão WCM, no Spotify, no LinkedIn e no YouTube, tá? E no Spotify a gente fala só dessas coisas mesmo. Que aquele momento que você tá caminhando e tal, a gente não vai ficar falando para você equação. Nós vamos falar o quê? Desse tipo de skill, desse tipo de habilidade que você tem que ter. Então, segue a gente no Spotify, porque esse é o tipo de dica que a gente dá, por exemplo, tá? Então, são plataformas diferentes, são conteúdos diferentes. Não me pergunte como que a gente arruma tempo para fazer isso, que aí eu também não sei. Mas a gente faz um conteúdo diferente para cada mídia. Você vai no nosso LinkedIn é uma coisa, no Instagram até meio parecido, mas é um pouquinho diferente, o YouTube é outra coisa, é uma beleza. Mas tá bom, parabéns pela live, achei tudo muito prático, não conhecia Jackknife. Olha, vai por mim. E esse cara que ele escreveu no LinkedIn, ele tá de parabéns, porque ele dá um passo a passo que, cara, ficou muito legal para seguir. Muito legal. Vamos pedir direitos autorais para ele, perguntar se a gente tem licença, né? Vamos gravar um vídeo explicando o Jackknife. Vamos convidar esse cara para vir aqui? Vamos convidar ele aqui, a gente faz um Jackknife ao vivo com ele. E a gente acrescenta o custo, né? A gente faz lá pelo YouTube. Vamos ter que fazer pelo YouTube. A galerinha do Instagram vai ter que migrar para lá só para assistir uma live nossa no StreamYard lá no YouTube. A gente manda o link aqui no Instagram. Vamos convidar ele. Eu vou achar esse cara no LinkedIn, vou trocar uma ideia com ele. Aí se ele não quiser, a gente pega algum outro amigo nosso, fala que é ele. Aí troca o nome lá na hora. E beleza, ninguém vai saber. Vocês não levam a sério não, tá? Ninguém vai saber que é mentira. É tipo outro cara e fala que é outro cara lá. Às vezes o cara corta nós. Indiquem livros. Tá bom, vou indicar livros pra você. Então tem esse aqui. Não faz isso não, Deb. Vamos fazer o seguinte. Vamos montar um post só com os livros que a gente indica.
Porque Tem esse que é rapidinho, que é esse aqui. a gente, a gente faz isso, você acha boa, Larissa? O que você acha? A gente faz isso, É melhor. a gente post e tira umas fotos dos livros, dá um comentado. Quais livros a gente recomenda? Que foi o que Primeiro gerou... é o gestão de indicadores do gestão da BCM. É o primeiro que você tem que comprar. Ah, esse é verdade. Esse vai estar lá na capa, assim, pra recomendar. Tá É. bom? Obrigada, gente. Ficamos dois Obrigado, Amanda. Deverson, Jack Knife e os livros. A gente tem que anotar isso Jack aí Knife. no nosso E segue a Trello. gente aí que nós vamos até o final do mês que vem. Bom, a gente vai trazer mais convidados no canal aqui para fazer lives. E um desses convidados vai falar como implementou confiabilidade numa grande empresa e como que fez isso, inclusive usando estatística. Então, vai sair um pouco dessa conversa minha e da Amanda. Vamos trazer uma pessoa para dar outros exemplos para nós aqui. Ah, já achou o artigo. É bem legal. Esse cara tem que pagar uns royalties pra gente aí, pelo menos comprar o livro também. É a E terceira vez que a gente indica. dica de novo esse cara, né? Tá. Tá bom. E nós vamos convidar mais uma galera para participar com a gente aqui. Então segue a gente e divulga o nosso canal, galera. Ajuda a gente aí. Show de bola, gente. Obrigada, tá? Uma boa noite para todo mundo. Vocês tenham aí uma excelente quinta, uma excelente sexta. E a gente aguarda vocês aí interagindo com a gente nas redes sociais, tá bom? Obrigada. Até mais, pessoal. Ô, Amanda, pera um pouquinho. Adiós. Eu sei falar. A foto, adiós. Amanda. A foto. Gente, tira uma Pessoal, foto aí. marca a gente no Instagram, dá uma moral para nós nessa hora agora. Tira aí, Amanda, uma também. Peraí, deixa eu tirar uma aqui, peraí. Faz sorriso aí. Tá aprendendo a marketing, tá? Não, Amanda, você pôs a mão na frente aí, complicou. Peraí, ó. Dá um sorriso. Desculpa, peraí. Eu não sei falar do meu, não. Ah, já era, já. Peraí, tira mais um. Peraí, que não ficou bom, não. Nossa, Amanda, dá um sorriso aí. As minhas nunca ficam boas. Eu tô contente. Pode ser qualquer Dá um uma. sorriso aí, pelo amor de Deus. Tô saindo. Tá bom, vai. Vambora, depois a gente vê o que a gente faz. Até mais, pessoal. Muito feia. Obrigada, pessoal. Adiós. Adiós. Eu sei falar Adiós. Adiós. Graças. Ele deve ter falado errado ainda. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Boa noite.